Qual a tarefa que mais gostas de fazer em casa? Acho que não é uma tarefa, mas eu adoro tomar conta das minhas filhas, porque tarefa em si faço porque tenho que fazer, não é assim uma coisa. Mas aspirar também não me incomoda. Gostas de aspirar? Não me incomoda. Tudo parece que também aquilo é tudo... Sim, não me incomoda. Se calhar Fazes lavar sempre a cozinha, dançar. Para tornar as coisas mais leves, não é sempre, mas sim, por que não? Qual é o teu bailado preferido? Eu adoro o Lago dos Cisnes. Melhor emoção? Rir. E preferes o dia ou a noite? Dia. És do dia? Dia, sim. Durante muitos anos não gostei do escuro, portanto dia. Palavra preferida? Quero. Quer explicar? Sim. Quero. Eu acho que o querer tem imenso poder. E quando nós queremos muito uma coisa, é possível que as coisas aconteçam, mas de facto é preciso querer. Não é e se, e depois meter lá no meio, mas eu quero. E eu acho que só essa palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Ela é pequenina em tamanho, mas engana na forma como encara as dificuldades. De fragilidade em fragilidade foi-se tornando cada vez mais forte, até hoje que chegou àquele ponto de ser senhora de si própria. Todos os dias leva aos ecrãs de quem a segue dança, maquilhagens coloridas, luzinhas, estrelas, 2 filhas maravilhosas, os seus cães, uma tenda de sonho no meio do campo e um bocadinho do seu mundo de encantar. Desde que aos 11 anos, nem consigo imaginar, decidiu rumar a Cannes atrás do sonho de dançar. Por volta dos 20 anos esse sonho chegou ao fim e foi aí que bateu no fundo, mas para depois se reinventar. Tenho tantos temas para falar com a Márcia Doré ou Mini Marce que nem sei por onde começar. Primeiro a agradecer-te que estás aqui, porque obrigada, eu. Estou mesmo contente de te ter aqui, porque eu acho que sabemos muito de ti tão pouco. Faz falta ouvir a tua voz. Queremos saber mais Ando coisas. Sempre um bocadinho escondida do mundo e depois apareço assim através de um ecrã, não é? Exato, não, e tu até contas muita coisa da tua vida. Conto. Às vezes conto mais, às vezes conto menos e resguardo-me um bocadinho. Eu estava a dizer, aos 11 anos chegaste ao pé da tua mãe e disseste: eu quero me ir embora. Sim. Para outro país. Eu nem sei, a minha filha vai fazer 11 anos. Eu não sei, eu diria logo não. Claro que tu se calhar tiveste um trajeto até aos 11 anos e foste mostrando aos teus pais e à tua família que era esse o teu caminho. Preparaste-os? Sem dúvida. Aliás, os meus pais nesse sentido eram os meus maiores apoiantes. Eu com 10 anos eu já ia fazer estágios de verão. 9, 10 anos. Foi já uma preparação, não é? Eu acho que não estavam preparados para que eu fosse tão cedo, tanto que eu não lhes disse nada. Eu quando fiz a audição foi só ali. Onde é que foi a audição? Foi em França. Eu fui para um estágio de verão, lá está, igual, e ouvi dizer que havia uma audição para entrar no próximo ano letivo. E eu não lhes disse nada e fui fazer. Fui só ver. E depois ficaste? E depois fiquei. E chegaste cá e estavas nervosa? Tipo, vou dizer aos meus pais, como é que eu vou dizer isto aos meus pais? Não. 11 anos? Como é que tu aos 11 são anos memórias que me lembro como se fosse hoje. Ou seja, eu lembro-me, se eu for pensar bem, lembro-me do sofrimento na cara da minha mãe. E lembro-me de muitas, por exemplo, o trajeto. Nós fomos de carro com a minha avó. Fomos de carro. A avó que eu conheci? Não, a outra. Porque a avó que tu conheceste queria-me proteger, portanto não estava nada contente. Essa avó marcou-te muito. Já vamos falar dela, a avó Corina, não é? Não vais para aqui a chorar. Até eu a conheci, tão querida. Sim. Lembro-me do dia em que tivemos que nos despedir e a porta fechar-se e a minha mãe deixar-me no internato. E lembro-me de ver a aflição nos olhos dela. Lembro-me de, primeira vez que chegámos ao internato, da aflição de ver, é aqui que eu vou deixar a minha filha, porque era mesmo um prédio muito velho, com grades. Ai, que horror. E dela olhar para os duches comuns e para a máquina de lavar a roupa, que era uma para, se calhar, 50 pessoas. E são pequeninas coisas que ficaram. Tu tens 2 filhas? Sim. E pode-te acontecer o mesmo. Pode. E elas aos 11 anos podem dizer: mãe, tu imaginas o que é
o irem para a cama à noite, é o que eu sempre que eu penso nisso, que mas tu isso foste. ficou mesmo até hoje. Exato, eu penso, como é que ela aos 11 anos, ela não tinha a mãe? Eu adormecia sempre a chorar, quase sempre. Ai, meu Deus. Sim, mas não chorar de estar triste. Não é um chorar... Era de saudades? Não, eu lembro-me... Faltava-te Eu lembro-me de sentir sempre a mesma coisa. Se eles morrerem, eu não estou. Eu acho que, sem querer, eu tornei-me numa mulher em 2 meses. Eu fui para lá, cheguei com 11 anos, setembro, em novembro fiz 12. Eu quando voltei a Portugal em dezembro, os meus pais quase que já não me reconheceram. Eu tornei-me numa mulher. Portanto, estes pensamentos, pouco, se calhar... Tu dizes no livro até que fisicamente as coisas te aconteceram logo muito rapidamente como mulher. Sim, é assim, eu acho que há alguns anos atrás, França, a mente era muito mais à frente. Mas mesmo o corpo, não foi? Sim, é assim, eu estava dentro de uma casa com meninas desde os 9, eu não era a mais novinha. Ai, que horror, Márcia, não aguento isso. Sim, 9 anos. 9 anos até aos 16, 17, portanto. E estávamos todos juntos, só a única coisa era um andar para rapazes, um andar para raparigas. Portanto, eu convivia com tudo. E, portanto, o meu corpo, muito rapidamente, tive o período, os pelos, portanto, tudo. No fundo acompanhou a cabeça, sempre, não foi? Ou seja, logo, eu até menciono no livro, existe uma pequena mãe, uma pequena filha, são estes pequenos rituais que é, eu tenho uma pequena mãe que se eu precisar, está lá. E eu também vou escolher quem é que vai ser a minha pequena filha, uma pessoa para eu cuidar, no fundo. Lá, acarinhar. Arranjaste isto lá no internato? Sim, tinhas uma pequena. Quem era a tua pequena mãe? Emily, ainda hoje. Quantos anos tinha ela quando ela tu devia chegaste? ter 16 anos. Sim, adorava. Lá está, tem que haver uma ligação e quando nos sentíamos mais tristes, íamos àquela pessoa. Mas é assim, depois acabamos somos família. Muitas das vezes eu não adormecia a chorar sozinha. Íamos para a cama a chorar juntas. Olha, tu vais-me pôr a chorar e eu não vou aguentar isto. Sim, ao ouvir o Braveheart, lembro-me perfeitamente, na altura, o filme. Sim. Ouvíamos a banda sonora e adormecíamos a chorar. Nós só podíamos ver televisão, são pequenos detalhes, estou-me a lembrar, nós só podíamos ver televisão uma vez por semana, que era ao sábado, e um filme. Portanto, todos os 50 tínhamos que estar em sintonia, ainda mais umas de 9, outras de 16 já não deviam sequer ver as mesmas coisas. Muitas vezes lembro que víamos os X-Files, lembras? Fecheiro, como é que se chama? Fecheiros secretos, não era? Não. Da Scully, dos Aliens. Sim. Isso era um bocado assustador. Era um bocadinho, mas lá está. Depois os grandes protegiam os pequeninos. Os grandes todos contentes de estarem a ver uma coisa... Uma família. É uma família. Eu acho que só quem passa por uma experiência dessas é que... E eu estava-me a dizer que a parte da noite gostava. A parte da noite gostava, porque é aí que estamos sozinhos. Eu tinha sempre... Ou seja, o quarto não é um quarto, é um pequenino espaço onde eu tenho a minha cama, 2 prateleiras, na minha parede mínima as minhas fotografias pessoais e tinha sempre um peluche ou 2 comigo. E é aí que tudo... sempre soube que estava no caminho certo, sempre soube que era uma privilegiada por estar a fazer aquilo que eu queria, mas senti, e se a avó morrer? Sempre tive esta... Porque a avó era supostamente a mais velha, e se a avó morrer, e se o avô morrer, eram as saudades aí é que... Sim. Até lá, dançavas muito em casa? Não, eu comecei a dançar no liceu francês à hora do almoço, normal, as atividades normais das escolas. Na escola? Sim, depois começaram logo a dizer que eu tinha muito talento. 7, 8 anos comecei na 7ª posição a fazer jazz, barra no chão. O que é 7ª posição? 7ª posição era na Praça da Alegria, em cima dos bombeiros. Havia uma, não era companhia, mas sim, uma companhia que tinha professores inacreditáveis para a altura. E era o verdadeiro jazz que eu ainda hoje não encontro em Portugal. E eles adotaram, porque não havia crianças. Era uma companhia de adultos, onde estava a Carla Andrino. A Carla Andrino era bailarina, hoje atriz e psicóloga. Que teve depois, mais tarde, uma grande importância na tua vida. Já não mas é incrível como é ela que as fazia peças... parte. Eu lembro de estar, eu pequenina, lá no meio, com o Michel,
não sei se alguém sabe quem é o Michel, claro. do sapateado. Claro. Ele era o meu professor de sapateado, portanto eu era uma... Ele está vivo? Ele está vivo. Ele está vivo. Foi ele que me ensinou... Já há muito tempo que não ouço falar dele. Sim, foi ele que me ensinou a dançar sapateado. Ou seja, eu comecei a ter sempre aulas com crescidos. Eu não gostava nada de balé. Era obrigada, porque sabia se queria ser bailarina, tinha que passar por isso. Mas eu já comecei a ir logo com o ritmo. Eu com 8, 7 anos, 6 anos, já tinha 4 horas por dia, todos os dias. Isso para a família... Tu estavas a contar também no livro que ias com a tua avó de caminhoneta, de autocarro? A avó não conduzia, portanto... Grande avó, hein? Grande avó. Eu hoje tenho noção do trabalho e da dedicação que isso envolve. E essa era a avó Corina? Que ia do Arieira, apanhava o 27, devia apanhar mais não sei quantos autocarros. Mas ela já devia estar a prever que isso mas ia ao mesmo acontecer. tempo protegia muito. Íamos buscar ao Liceu Francês, se tivesse a chover íamos de táxi, se não íamos de autocarro até à Companhia Nacional de Bailado, que na altura havia uma escola para pequeninos. E ela ficava lá embaixo à minha espera. Eu vou-te contar esta, tu vais chorar a rir. Eu, zero jeito para dança, balé, zero aulas, zero nada. Eu vivia à frente do conservatório. E o que é que quando eu acabei a 4ª classe, não é? O que é que a minha mãe teve a brilhante ideia de fazer? Olha, vais fazer uma audição. Até dava jeito. Sem nunca teres preparação? Nada. Eu fui de fato de treino. Calma. É só atravessar a estrada, dava imenso jeito, entravas nesta escola. Eu podia ser traumatizada até hoje, se calhar sou um bocadinho. E então entrei numa sala, imagina, com centenas de crianças, devias, se calhar, não estavas tu porque és muito mais nova, mas todas de balé, tudo impecável, maquilhadas, cabelo, eu de fato de treino. Vocês não estão a perceber. Eu não sei o que é que a minha mãe bebeu ou qualquer coisa, porque era só pelo ser prático, de ser só atravessar a estrada. Tinhas que idade? Então foi para o 5º ano. É que eu estava no Liceu Francês, é diferente, eu nunca sei os anos. Exato, tinha 10 anos. Pois, aos 10 anos as meninas já são mesmo... Eram todas cromas. Eu cheguei lá tipo, what? O que é isto? Eu podia ser... Mas ficaste até ao fim. Já, nem sei, eu acho que apaguei um bocado disso da memória. Depois devo ter dito à minha mãe, a mãe perdeu a cabeça ou quê? O que é que eu estava ali a fazer? Se calhar não tinha noção. Não tinha noção, era só por ser prática à frente de casa. Ele mandou-me ali para uma coisa. Imagina, eu ali feita de totó. Eu nem sei como é que eu me deixaram inscrever, pois sabes? É isso. Não percebo. Nem foste com sapatilhas, se calhar foste de meias. Eu fui de fato de treino, sei lá, do ténis, eu jogava ténis. Então não sei o que é que se passou na cabeça da minha mãe para me fazer uma prova daquelas, mas pronto, fiquei lá até ao fim. Depois devo ter dito à minha mãe, perdeu a cabeça, a sério, não beba mais, não fumo mais nada. Muito, mas não. Exato, sim, eu acho que nem me disseram nada, que horror. Pois, claro. É que eu não, é que com 10 anos imagina, já aquilo era, sim, aquilo era tudo coisa e eu completamente desfasada de todas as crianças, é que nem havia tipo não foste para quedas, sim, nem... completamente. Sim. Portanto, isso é um grande trauma que eu tenho com a minha mãe, que ela, coitada, não faz por mal, era distraída nestas coisas e dava-lhe jeito que se fosse... acredito que as mães, na verdade, mesmo que façam os maiores disparates, claro que sim, fazem sempre o melhor. Que sabem. Aquilo era fácil, percebes? Imagina, nós vivíamos em casa da minha bisavó, que estava acamada. E então a minha mãe trabalhava fora, eu tinha um empregado, portanto aquilo ia ser muito simples. Eu atravessava a estrada, estava na escola, estava bem entregue. Ela esqueceu-se, foi do pequeno pormenor que eu não era bailarina, nem queria ser, nem tinha jeito, mas pronto. Agora voltando a ti, também passaste muito por essas audições. E então, lidavas bem com isso? Lidava. Também devias ser a melhor em Portugal. É assim, em Portugal... lembro-me de haver alguma competição. Lá fora é que foi... tanto que me deram a escolha de... não queres ir ao conservatório fazer uma audição? Mas eu já e depois viste lá uma miúda de fato de treino. Eu já ouvi histórias na altura, não sei se é verdade ou não. Viste lá uma miúda de fato de treino. Não, mas eu ouvi uma história horrível que punham vidros nas sapatilhas por causa da concorrência para as meninas se magoarem. E eu mal ouvi isso... Isto devia ser uma história de balneário, não sei. Eu disse, não, eu não quero ir para o conservatório, eu quero me ir embora. Portanto, eu sempre, para mim, e eu não sabia para onde é que eu ia, mas eu sabia que queria ser a melhor, queria estar nos grandes palcos e para mim era Broadway, Nova York.
Eu nem sabia o que é que isso significava, mas era Nova Iorque. Portanto, para mim, Era muito mais longe, Portugal era pequenino. Começaste, percebeste logo desde sempre. Eu nunca me encaixei, ou seja, na escola eu nem sei bem o que é que andei lá a fazer, porque era muito difícil para mim, os estudos, eu estava muito cansada, eu dançava quase até às 9 da noite. Já havia aquele estatuto de alta competição, ou estatuto de desportista, não havia? Não, e eu tinha muitas dificuldades na escola, estava cansada, não tinha tempo para fazer os trabalhos de casa. Eu tive um professor de matemática que me disse, eu acho que devo ter tido 2/20, ele, bravo, em tudo em francês, bravo, quase irónico, não sei o que é que estás aqui a fazer, não sei porque é que já não te vais embora. Para mim, ou seja, eu não me encaixava muito, a não ser que estivesse na dança, era aí que eu era feliz. Também não tinhas disponibilidade para mais nada? Não. Uma criança dessa Lembro-me idade? de brincar muito em casa da avó, com o Mano, que não é meu Mano, é o Mano da Bárbara. Vamos explicar então. Eu tenho uma grande amiga, que é a Bárbara Alves da Costa, que tem a Terra do Sempre, fica já aqui a publicidade, que é a tua meia-irmã. Certo. O mesmo pai. Certo. A Bárbara tem outro irmão, que é da mãe dela. Mas vocês... Crescemos todos juntos. Cresceram todos Os juntos. natais eram todos juntos, portanto as famílias separaram-se. Mas sempre todos juntos. Portanto o Mano saía da escola dele e íamos para a casa da avó. E éramos muito próximos. Mais do que a minha irmã, porque era mais velha e eu não estávamos muitas vezes juntas. Engraçado, acabaste por ficar mais, naquela altura, Sim. estar mais com o que não era teu irmão, Exatamente. que era irmão da tua irmã. Exatamente. Que engraçado. Sim. E ainda hoje em dia são super próximos. Somos, mas ele agora está longe. Está longe, sim. Não é de todos os dias, mas ele era o meu confidente. E chamam irmãos. Somos manos. Os manos. Tão giro. E pronto, e ele também devia andar a reboque um bocadinho dessas coisas, ou não? Ou não, ele conseguia? Não, conseguia. A tua avó ia só contigo nessa altura? Só comigo. Tua avó? Sim. Eu fotografei a tua avó e tenho umas fotografias que são sempre, eu não sei... Ficam sempre, não é? São mesmo emotivas para mim, aquele primeiro dia que eu fui à Terra do Sempre, que não era Terra do Sempre nenhuma, era só um campo e uma ruína. E eu fui fotografar porque a Bárbara ia começar a construir a Terra do Sempre e lá estava a tua avó porque fez a assinatura da Terra do Sempre e então queríamos, ainda é o logo e então queríamos que, como aquilo, ela contava muitas histórias, se não era? A avó lia muitas rugas no pescoço, estava sempre a ler. Aliás, pânico de andar de avião. O avô viajou pelo mundo todo como jornalista desportivo e a avó nunca quis acompanhá-lo, mas passava os dias a ler, portanto era muito culta, sabia tudo. E não era por isso que não me deixava de ir, ou seja, eu quando precisei dela no primeiro mês, segundo, portanto em setembro tinha 11 anos, ela apanhou o autocarro e foi ter comigo. Chegou 2 dias depois. Não foi de avião? Não. E depois foi-te visitar, ia-te visitando? Não, acho que foi essa a primeira vez, sim. Depois eu comecei-me a habituar e sabia que 2 em 2 meses, 3 em 3 meses vinha a Portugal. E não havia nada, Skypes? Não havia absolutamente nada. Nós tínhamos que fazer, havia um telefone e tínhamos que fazer a fila. Portanto, tínhamos que... Pronto, sim. Era tipo um corredor de pessoas, nós tínhamos que esperar. E ficou esta imagem. E com tempo marcado, não podiam estar muito tempo ao telefone. Isso tínhamos que nós ter essa consciência, mas eu sabia que se houvesse uma aluna da China ou do Japão, eu já não ia conseguir falar com os meus pais, porque provavelmente elas só ligavam, e normalmente era aos sábados, e ficavam muito tempo, porque só ligavam uma vez por semana. E eu sabia que não ia chegar a tempo, porque éramos pequeninos, havia 1 hora de deitar, e o guardião, era assim que nós chamávamos, que é o senhor que nos recolhia, dizia, não. E lá foste feliz? As pessoas... Muito feliz. Apesar de chorares à noite com... Sim, ou seja, se chorar fazia parte. E acho que as pessoas que trabalhavam lá eram boas pessoas. Boas pessoas, tipo, muito rígidas. Não eram tipo pai, mãe, avós, não sei quem, rígidas. Sim. Tudo rígido. Depois cá há sempre uma outra professora muito mais querida, a professora de jazz, mas não me lembro de nunca ter recebido um abraço, ou seja, não é aquele género de professor, não. E a Madame Doré, era assim que se chamava, Madame Doré, era a senhora, a diretora da escola, Mademoiselle, assim, era assim. Mesmo como se vê nos filmes. Como se vê nos filmes, sim. Ou nos desenhos animados. Entre nós é que éramos meigos.
E éramos a família um dos outros. Sim, o chorar, eu acho que na vida dos bailarinos faz parte. Não nas aulas. Nunca. Ou seja, eu nunca me lembro de deitar uma única lágrima. Para mim era quase uma regra de ouro. Nunca. Ela podia estar a ralhar comigo, a professora, ou a arranhar-me, porque... Ou seja, quando nós estamos em posição e temos que aguentar, algumas iam lá com as unhas... Aguenta. Olha, eu estou a ficar irritada. Com as unhas como? Ou seja, sei lá, numa era posição... era para te... levanta, sente os músculos. Um bocadinho brutas, vá. Sim, cada professora tem o seu método. E sim, eu nunca me lembro de mostrar qualquer tipo de E depois ficavas fraqueza. à noite e choravas também por causa disso? Não era por mesmo aí. mais saudades. É essa hora que tudo parava. Imagina, depois tu paras as aulas, vais a pé Já não para a tens mais escola. nada. Sim, depois quando tudo se apaga, as luzes se apagam, aí é que tens consciência que estás sozinha. Mas não era a única, lembro-me de ouvir as outras meninas também a chorar. Eu acho que eu hoje, como adulta, como mãe, eu quando olho para um bailarino já tenho uma visão um bocadinho diferente. E eu acho que... Já vês tudo o que está por trás daquilo. Eu vejo tristeza, sempre. Sempre. Acho que é raro ver um bailarino, de facto, Pronto, feliz. é que eu agora, cada vez que for ver um balé, já vou com outros olhos. Mas mesmo nem a ver quando eles estão em palco, estão de facto felizes por estar Tu passas os dias a trabalhar no duro para aquele momento no palco. É tudo para aquele momento no palco. Mas eu acho que depois a dureza, a frieza da coisa é duro. Tudo o que temos que dizer adeus, salvo seja, no momento não se pensa, porque só queremos é dançar. Mas nós temos que abdicar de uma vida normal. Isso não existe para um bailarino no início. Também é uma carreira curta. Muito curta. Muito curta. E é a pressão de temos que ser os melhores. Há muitos hoje em dia. Há pessoas maravilhosas. Cada vez mais eu acho que as nossas crianças nascem muito dotadas para muita coisa, ou seja, há bailarinas fabulosas, há bailarinos fabulosos. Portanto, nós sabemos... Já há também muito mais foco na formação e, se calhar... Tens que ser muito boa, senão não vais lá. Isso não és tu, é outra. Next. Ou seja, nas audições é no, next. Era assim. E eu acho que depois a carreira acaba e depois resta essas coisas que temos que ser perfeitas, que temos que estar impecáveis em tudo, na pose, o andar, o cabelo, a maquilhagem, o corpo, a comida. Tu tiveste que fazer dieta, que eu também lembro. Milhares de dietas. A minha vida foi uma dieta. E tu és magrinha, calma. E tu... Sim, mas eu para bailarina não sou magrinha, eu tenho formas. E atenção que eu escolhi uma escola, e os meus pais também me aconselharam, eu não escolhi a Opéra de Paris, nem aquelas escolas na Rússia. Isso sim, é mais muito exigentes. pior. Os ossos são medidos, porque assim já sabem, à medida que vamos crescendo, como é que o nosso corpo se vai desenvolver. Portanto, não vale a pena investir numa criança que vai ter umas pernas curtas, quando o estereótipo perfeito, a mão tem que bater no joelho quando estás em pé. Portanto, se as minhas pernas são muito curtinhas. Eu sei que na câmara não parece, mas eu sou pequenina. Não parece mesmo, engana, estava a falar disso. Toda a gente pensa que tu és enorme. Eu tenho tem rabo, tenho 1,58 formas. E eu lembro-me com 11 anos, a Madame Rosella Aitor, que é uma senhora que já me faleceu, era a minha professora, foi ela de facto que me ensinou muito do balé, das pontas e da arte da dança. Ela aos 11 anos, quando eu tive o período, 11 não, tinha 12, portanto já, exatamente, poucos meses depois eu tive o período, e quando foi a reunião com os pais, a carta a dizer atenção às formas, e provavelmente a Márcia já está mais direcionada para contemporâneo, ou seja, já me estavam a encaixar. Isso em termos de personalidade, tu como uma pessoa marca. Que está a formar, no fundo estavas a crescer, a formar a tua personalidade, isso deve ser um peso. A mim irritava-me porque eu tinha as minhas melhores amigas que comiam pacotes de bolachas inteiros e não engordavam, e eu quando tive o período, mas foi assim, eu queria fazer a mesma coisa e eu engordei imenso, mas imenso. Irritava-me. E lembro-me de muitas colegas irem para a casa de banho vomitar.
de propósito, porque tinham que estar isso, em casa. deve deixar algumas marcas Para muitas pessoas. para muitas pessoas. Sim. Para tudo. É como nas ginásticas também, não é? Ao peito, ter peito grande. Tive uma colega que reduziu o peito, eu devia ter uns 16 anos. Porque como é que ela podia dançar quando tinha muito peito? Não só não dá jeito nos movimentos, como é... Não. Só que nessa altura tu és muito nova para... Mas na minha cabeça não era. Ou seja, eu hoje vejo, emocionalmente somos umas crianças, mas na cabeça não. Portanto, tentamos nos encaixar, mas há um dia que tudo cai em cima de nós. Aos 16 anos começaste a sentir dores no corpo. Eu aí já estava num ritmo, se calhar já dançava 5, 6 horas por dia. Há dias que se calhar aí eu já tinha canto, já tinha outro tipo de formação. Era escola, tu ainda não trabalhavas nem... Não. Era só aprender. É só aprender. Tínhamos espetáculos sempre. Mas sim, para as pessoas da rua, para quem quisesse ir, ou era em Paris, em Cannes, nós no final do ano tínhamos sempre no Noga Hilton, tínhamos um grande espetáculo para toda a gente. Mas sim, tínhamos sempre um grande espetáculo que as pessoas podiam pagar para ver. Mas perdi-me. Sim, começaste a sentir dores no corpo aos 16 sábado, anos. por exemplo, quando tinha 2 aulas de jazz seguidas, eu lembro-me que já tinha muitas dores no corpo. Começava mesmo a ressentir, mas isso para mim não era nada, porque eu estava habituada. Se calhar achavas normal. No quarto ao lado eu tinha uma menina que adormecia com um ferro no pescoço e uns pesos nos pés para alongar. As lesões nos bailarinos é o prato do dia. Se não é o joelho, é o pé as costas. E nós somos formatados para tu cais, tu levantas-te, ponto. A não ser que te tenhas mesmo magoado. Ou seja, eu estou a fazer um grand jeté, que é um movimento, caio, levanto-me. Pronto. Não há... Por um lado isso é bom na vida, não é? Sim. Tu cais e levantas-te, tu cais e levantas-te. Sempre. Não há treinas ali a resiliência. Por outro lado, tem montes de coisas que... Para mim era, eu quero ser uma melhor. Até lá vai. Audições, aquilo é um... Até que um dia não foste. Qual é esse dia? Sim. Não fui. Quando te lesionaste. Quando te lesionaste e percebeste. Quando não me consegui levantar. Quando não ouvi o corpo, nunca ouvi o corpo, e o meu corpo então falou por mim. Acabou. Não te mexes mais. Com quantos anos? Eu devia ter uns 18... Não, eu era mais novinha. Mas já não estavas em casa? Era mais novinha porque... Não, estava em Londres. Porque eu, lá está, com 14 anos, em França, feliz da vida, assim, 13 anos, 14, feliz da vida, mas lá está, eu quero mais, sempre, eu quero mais. E mudaste de escola? Mudei de escola para um ensino inglês. Não foi? Foste com um namorado? Não, com 14 anos, não. Não, 14, não. Calma, também não era assim tudo tão à frente. Não, mas houve uma altura... Era tudo um bocado, lá está, isso é outro lado também de viver em internatos, é tudo muito promíscuo, mas é quase impossível de controlar isso. Mas não, fui para uma escola inglesa que tinha muito mais jazz. Eu sabia que tinha em Londres, iria ter mais acesso a outros estilos de dança, de jazz, de musicais, e eu queria muito isso. Mas era mais exigente, era essa? Muito mais. Essa então foi um choque dramático. Aí sim, para mim parecia o internato dos infernos. Corredores, portas a fechar, cadeados. Era para mim horrível. Tudo de farda. Logo aí foi um choque tremendo. Eu dizia, este estilo inglês, meias, assim, tudo muito... E eu estava em Cannes, solo. Tu ias avisando os teus pais, agora vou fazer isto, agora vou mudar para Londres. Sim, eles foram comigo, apanharam um avião, foram comigo a Londres, fizeram sempre a audição. Sempre a acompanhar-te. Muito bem, entras, lembro que foi super difícil a audição, mas olharam para mim, tens que perder 5 quilos. Logo. Tens que perder 5 quilos. E eu fiz uma dieta, lembro mesmo, era dietas e tomava comprimidos, tudo à base, tudo natural, mas eu passei a minha infância toda a fazer dietas. Super, super exigente. E foi muito difícil adaptar-me, as meninas eram muito mais frias, os ingleses são mais frios. Portanto, muito mais frias, muito difícil de me acolherem porque eu vinha de fora e uma mentalidade mesmo muito à frente mesmo. Eu acho que França há uns anos atrás era tudo muito à frente e foi difícil. Lembro-me de passar um ano em que muitas vezes só queria dormir,
lembro-me, tenho essa consciência. Eu acho que foi se calhar a minha primeira semi-depressão. Eu hoje vejo, eu era muito altos e baixos, sempre. Era de sentir. É difícil manter-se. Talvez a minha primeira, tinha mesmo dificuldade em levantar-me da cama e dançar. Já tão novinha tenho essa consciência. E ao fim de talvez 2 meses, eles viram que realmente eu não me encaixava. Mudaram-me 2 anos à frente na escola e 2 anos na dança. Portanto, eu tinha 14 e passaram para a aula dos 16. O que é que aconteceu? Gostei. Mas, no fundo, porque era mais avançado, estava mais à frente do que... Estava mais à frente. A única coisa que eu adorei... E se calhar também não tinhas a vida facilitada por causa disso, porque entraste já com mais bagagem do que as que estavam lá. Sim, muito mais. E fizeste amigas? Tinhas alguma amiga? Ao fim de um tempo fiz, até hoje. Tenho grandes amigas. És dos 16 anos, não hoje dos 14. Mais velhas. Eu não me dava muito bem com meninas mais novas, era sempre... por isso é que eu era tão adulta. Eu era sempre entre os 16 e os 18, eram as meninas que estavam na minha aula. Então fiz logo os A-Levels. Eu com 16 anos fiz os meus A-Levels, é como se fosse o 12º ano. Adorei o ensino inglês porque achei que era muito mais fácil para mim, que dançava tanto. E foi outro mundo, aí abriu-se o canto, os musicais, o drama. A drama é teatro. Foi outro mundo, aí adorei. Aí estavas no fim. Mas vivia no fim do mundo. Eu morava em Camberley e não havia nada a não ser uma linha de comboio. Portanto, quando íamos dar uma volta era uma rua e não havia Mas nada. aí também é internato. Internato, foi muito giro. E era lá que tinhas as aulas, nesse sítio? Eu como passei 2 anos à frente, tínhamos uma casinha linda, vitoriana, que tínhamos lareiras no quarto, era mesmo bonito. E andávamos 5 minutos e estávamos mesmo na Elmhurst. E espetacular, mas muito duro. E depois aí encontraste também aquele conforto de família como tinhas... Sim, aí os professores era mais come on, go on, sempre a puxar por mim, e depois viam que eu tinha muito talento. Eu acho que aí eu nunca tive em tão boa forma, não tinha qualquer dúvida que ia chegar onde eu queria, aí estava. E depois quando é que tudo mudou? Foi aí que eu lá está, sempre aquela coisa de querer mais, e eu queria ir para o centro de Londres. Eu com 16 anos queria viver sozinha no centro de Londres, estava farta de viver numa ruazinha sem nada, queria ver o mundo, tinha alguma curiosidade já de como é que seria ser uma menina normal. Aí começou, eu quero ver mais, eu quero conhecer mais, e eu depois no centro de Londres posso ir passear e ao mesmo tempo ia ter se calhar acesso a outras coisas. E olhei para a minha amiga Nina, que ainda hoje é uma das minhas melhores amigas, e disse, vamos apanhar o comboio, vamos fugir, não vamos aparecer. Não tínhamos quase dinheiro e vamos fazer a audição. E fomos. E lá eu era péssima, era sempre ok, vamos fazer isto, e eu puxava sempre para o lado, portava-me um bocadinho mal. E fomos tivemos as sanções, entramos as duas. Tiveram as sanções quando tudo, voltaram, obviamente, depois logo carta para os pais, tudo, mais castigadas. Mas eles ao mesmo tempo tentaram segurar-me e avisaram, Márcia, tens tudo aqui, seguramos, sabemos quem és, de onde é que vens, estamos aqui contigo, oferecemos-te uma bolsa de estudos, oferecemos-te dormida, tudo se pagava, era caríssimo, tudo caríssimo, e eu não os quis ouvir, porque na minha cabeça eu queria ir para o centro de Londres. Já estava lá, foi a pior coisa que eu fiz, porque de facto aterrei no centro de Londres. Fui viver levaste a tua amiga? A minha amiga Nina. Fomos para um hostel em Hampstead. Apanhávamos o metro todos os dias até King's Cross, a pior zona de Londres na altura. Íamos sozinhas e era uma fábrica de bailarinos. Havia os que cantavam, que não sabiam dançar, os que só faziam teatro, os da companhia de jazz, os da companhia de contemporâneo, os da companhia de clássico. Era um mundo. As pessoas não faziam ideia quem é que eu era. Se eu não me apetecesse ir, era indiferente. Ou seja, eu comecei-me a desleixar. Às vezes apetecia-me ir passear a Covent Garden e depois perdia-me e começaste a viver um bocadinho também. Comecei a viver e a ser uma adolescente normal, a descobrir o mundo. Sempre a descobrir o mundo, mas cada vez que depois que eu dançava lesionava muito mais facilmente, porque eu já não estava com a mesma preparação, eu estava a perder aquela coisa toda porque tinha ninguém que puxasse por mim. Eu acho que nem sequer sabiam o meu nome. E
E lá, pronto, acabei o ano, graduei-me em jazz e musicais, fiz turnê na companhia de jazz, era o que eu queria, mas nunca teve o impacto que as outras escolas tiveram. Acho que o impacto foi mesmo Londres, viver, conhecer, perder-me pelas ruas. Eu adorei Londres, nesse sentido. Para mim esse foi o ano da grande descoberta e um bocadinho de sensação de liberdade. Também não foi tudo mal, não é? Teve uma parte má, mas teve uma parte muito boa. Inevitavelmente eu ia um dia a começar a, não é explodir, mas a sentir, estou um bocadinho farta, quero ser uma menina normal. Eu toda a minha vida fui uma menina especial, e quando eu digo especial não é a palavra de ser especial, é especial como se fosse um projeto. Eu era um projeto, não era uma criança normal. E eu queria Estavas só ser. sempre com uma meta, tinhas sempre uma meta, não podias só ser. Não, eu não podia fazer montes de coisas, eu não podia ir à neve, não podia ter uns patins, não podia quase andar de bicicleta, não podia nada, por isso eu muitas vezes entrava em confronto comigo mesma e apetecia-me portar-me mal, porque eu queria ser normal. Como é que tu vias, por exemplo, a tua irmã mais velha, que não tinha nada disso? Não tenho grandes memórias, éramos tão diferentes. Tão diferentes. Eu era mesmo ela mentalidade muito à frente. E ela então devia ter liberdade total para fazer... Nós não crescemos na mesma casa e eu, quando me fui embora depois, eu não tenho muitas memórias porque nós nunca estávamos juntas. Pois. Não tenho mesmo muitas memórias. Talvez lembre-me de receber um presente quando fizesse anos, porque os meus anos eram sempre passados sozinha, e recebia uma caixinha de cartão. E esse era o meu presente e era assim, e já está. E lembro-me de talvez receber um presente da Mana, mas eu não tenho grande ligação nessa fase, não me lembro muito. Pois, estavas parada, na verdade, não é? E viver outras coisas. Por mais que eu quisesse contar, ninguém iria perceber. Aliás, era até o teu hoje, mundo, não é? Até hoje é isso que eu sinto sempre, aquela tristeza, e talvez isso ainda hoje me acompanhe. Eu tenho tanto mundo, mas é um bocadinho difícil se me meterem numa sala eu começar a conversar, porque eu tenho dificuldade em me encaixar e falar de coisas normais. Porque nunca tiveste uma coisa normal, não é? Para mim era difícil, aos 20 anos eu falava mesmo muito pouco. Como é que eu falo? Eu vou falar de quê? As pessoas não me vão perceber. O meu mundo não é esse. E se calhar foi isso também que Londres trouxe. De repente já podias falar de outras coisas. De outras coisas. E o facto de eu me ter apaixonado assim, eu agarrei-me àquela pessoa como se não houvesse. Foi assim o amor. Eu olhei para aquela pessoa no meio de Camden Town. Foi assim amor à primeira vista, não foi? Foi longe, assim longe, olhámos um para o outro. E eu sinto, o tempo parou, ficámos a olhar um para o outro, andámos. E ele veio, lembro-me, como se fosse hoje, o tempo andou devagar, olhámos um para o outro, olhei para ele olhou para mim e ele disse hello, e eu disse hello. E começámos a falar, ele disse I'm Portuguese, chamo-me Carlos. E tu? Carlos, I'm yours. I'm yours, é o homem da minha vida. E nunca mais nos largámos. E senti, eu estou farta disto, eu quero ser uma pessoa normal e isto é a minha oportunidade de viver isto. E depois foram logo viver juntos, não foi? Viver juntos. Também. E era o meu. E aí comecei mesmo a faltar mais às aulas, eu já estava na companhia, mas, ou seja, eu sinto que a vida me encaminhou também, eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Por isso, quando me disseram que eu não podia dançar, foi um alívio. Foi, nunca contei isto aos meus pais, mas foi um alívio. Foi um alívio de... Tenho aqui a nota. A desculpa perfeita. Quando me dizem, podemos-te operar, apesar de eu ter muito medo de ser operada na altura, não era como hoje, fazer uma grande cirurgia. Era uma operação à coluna. Era os discos da coluna, eu tinha esmagado os discos da coluna por excesso de esforço. E eu disse logo, não, o meu corpo de qualquer maneira nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Eu não acreditava de facto que eu voltasse a ser a mesma. E nunca foste operada? Nunca fui operada, mas para mim foi a desculpa perfeita de eu não quero mais nada, eu não quero ouvir falar mais de dança, eu não quero ver mais nenhum bailado. E durante 10 anos eu não quis ouvir, eu não quis saber de mais nada. Como se fosse uma outra Márcia, eu não quero ouvir. Acabou. Não chorei, não nada, voltámos para Portugal, convenci-o a voltar comigo, comprei uma casinha e era, ok, estou ótimo, dona de casa, é isto. E não fazias nada? Comecei a maquilhar.
Pronto, e depois, porque tu lá começaste a ter algum... Era aquilo que estavas a dizer, temos que estar impecáveis, não é? temos que estar Tinhas que maquilhar impecáveis. sozinha. Desde pequenina tinha que pôr o meu rímel, o cabelo todo escovado. Fazias No sozinha? chignon, sempre. Tudo impecável, as meias tinham que estar sempre muito lavadinhas, as pontas também, tudo cozido, as fitas das pontas, tudo muito. E também cozias, eras tu? Sim, tudo. sim. E então a maquilhagem sempre fez parte, nos espetáculos muito maquilhada, com os eyeliners. Quando eu regressei, fui ao cabeleireiro ao Chiado e falaram... Não foi logo quando na primeira semana. regressaste? Na primeira semana. Fui ao Tony & Guy, ao primeiro, e para mim Tony & Guy, Londres, referência. Porque tu tinhas trabalhado no Tony & Guy lá. Tinha aberto alguns Tony & Guys, adorava. No último ano, o que é que fazias? Era recepcionista. Adorava, nunca. Eu atendia aquele telefone como se fosse a coisa mais maravilhosa. Hello, good morning, Tony & Guy, how can I help you? E fazia isto, lá está, aquela coisa de temos que fazer as coisas muito bem. Eu nem que fosse atender o telefone. Espetacular, adorava. E isso foi quando já não estavas na escola? Foi o último ano, sim. E portanto, eu vi Tony & Guy em Portugal, fui. Foste arranjar o cabelo. E o senhor, que era o John, na altura, que trouxe o Tony & Guy para Portugal, disse-me, tu conheces a Antónia Rosa? Vai ter com ela. Que é sempre a grande referência de moda em Portugal. E eu fui ter com ela e ela disse, olha, eu vou abrir o meu primeiro curso esta semana, porquê é que não fazes? Realmente há coisas, não é? Mesmo. E eu pensei, é isto. Fez logo clique. É isto. Porque senão tu não sabias fazer mais nada. Eu lembro-me da Mana, a minha irmã. Sim. Faz qualquer coisa, pinta, tens tanto jeito. A minha irmã sempre me empurrou muito nesse sentido. E sabes que ela é muito... descomplica as coisas. Sim, ela era super descomplicada. Eu não, eu era mesmo... Eu não era como sou hoje. Mas pinta, tens tanto jeito para as artes, faz qualquer coisa. Tipo, não fiques em casa o dia todo a olhar pela janela. E de facto a maquilhagem foi logo, é isto. E fiz o curso e... Aí foste recuperando um bocadinho da tua família, de viveres em família e de não sei o que ou não? Estavas fechada, fechaste muito também quando voltaste, não foi? Vim para casa dos meus pais, se calhar 1 mês ou 2, com o meu namorado, e depois achámos mesmo que tínhamos que arranjar uma casa. Fomos, para mim o único sítio que fazia sentido em Portugal eu estar era o Bairro Alto. Era muito diferente de Portugal. Eu vestia-me assim com plataformas altas e tinha um brinco no lábio e as pessoas olhavam para nós de lado e era mesmo diferente, éramos mais fechados. Sim. Se fosses diferente, não era bom sinal. Portanto, eu senti que estava um bocadinho mais... assim, tinha encontrado o meu lugar no Bairro Alto, porque eu vivia em Camden Town. Não sei se já lá estiveste. Já. No centro de Camden Town, eu abria a porta ao lado do metro, essa era a minha casa. E eu vivi no Bairro Alto, andámos assim um bocado, já viste? Vivi no Bairro Alto e senti mesmo, ok, aqui é que eu me encaixo. Ia fazer depois os meus trabalhos como assistente da Antónia, comecei a fazer moda Lisboa, tudo. E eu era muito caladinha, sempre. Falava pouco do meu percurso de dança. Mas quando depois fazia uma amiga, contava tudo. Era como se já fossem as minhas melhores amigas. Ou seja, fazia o que... sempre foi assim, a minha referência. Eu tinha uma amiga, falava de tudo. E eu acho que rapidamente percebi que afinal a vida real não é assim às vezes tão bonita. E começaram as facadinhas nas costas, as competições, o facto de Portugal ser muito pequenino. E atenção, então, mas tu fazes aqui uma capa. Mas como assim? Chegaste agora e já estás a fazer a capa da GQ? Como assim já estás a fazer a capa da Ativa? Eu estou aqui há anos, esse é que é o meu cliente. Eu comecei mas espera lá, nós em França e em Londres somos melhores amigas e lutamos pelo primeiro lugar na mesma. Ou seja, como... É incrível buscar o nome da Madalena, mas eu hoje encontrei na Madalena... que já cá esteve. Um bocadinho isso. Vivemos na mesma rua, a vida juntou-nos e eu sinto que ela é um bocadinho aquela amiga que eu encontrei desses tempos. Tu acabas por... Qualquer coisa, amiga, ajuda-me lá nisto. Não há competição, porque eu acredito que há espaço para toda a gente, somos todos diferentes, todos podemos ser... Mas em Portugal ainda não há... já começa a haver, mas... Começa a haver, mas quando eu cheguei... Sim, não havia. Era logo um alvo a eliminar. És diferente, tens talento. E sentiste isso? Senti, eu cresci no meio, e mesmo depois quando trabalhei em Londres, quando tu trabalhas e és trabalhadora e és dedicada, tu podes chegar ao teu chefe e dizer, o meu objetivo é este, e não olham para ti de lado. Empurram-te para que isso aconteça. Dão-te incentivos, dão-te bónus.
olha, este mês foste aqui a trabalhadora do mês, toma mais 100 libras. E eu cheguei cá e trabalhei em marcas como a MAC, ou seja, nem é... E as pessoas, quando eu dizia, eu quero ser a melhor maquilhadora, eu quero... Lá está, há coisas que é difícil para mim de desligar que sempre estiveram presentes, essa coisa de ser o melhor, eu punha muita pressão, esse vinha sempre comigo. Eu quero ser... Voltaste a cair na mesma coisa. Eu queria ser tipo a melhor... Eu queria subir logo na MAC e queria trabalhar nos desfiles do mundo inteiro. Eu tinha logo objetivos muito grandes. E as pessoas... Não, isso, calma. Sempre. Mas não viam isso como algo positivo, ou seja, que eu tivesse aquele drive. Era logo uma afronta ao seu talento, não é? Eu nunca vi em Portugal alguém dizer, mas espera lá, esta miúda tem muita garra e só isso é positivo. Depois logo se vê, mas tens garra, espera lá. Não, eu nunca vi essa mentalidade. Não há, porque não há. Na verdade, não faz parte da nossa cultura ainda, porque nós agora já estamos a receber... talvez por isso eu hoje seja tão caseira e gosto de viver tão no meu mundo. Se me fores perguntar, eu não tenho amigas. Não tenho muitas amigas, tenho a Madalena agora e tenho algumas do tempo em que eu dançava. E tu vês a minha irmã, eu oposto, tem 50 amigas, mas amigas do coração. Sim. Eu sempre... Ela nem tem tempo para todas as amigas. Não, por acaso até tem, ela arranja inventa. Eu não tenho, porque incrivelmente, no meu caso, as mulheres sempre se mostraram muito... Também depois és linda... E depois... Mas sabes que essa parte da beleza, eu tentei transmitir isso um bocadinho também no meu livro. Eu sempre tive esta cara e não foi por isso, nunca, que as pessoas... Que tiveste o trabalho mais facilitado, pelo contrário? Nada. Mesmo. Nunca me ajudou em nada. Mesmo. Era mais uma coisa onde eras perfeita. Não é? E isso é muito difícil. Eu não me vejo... por exemplo, eu tenho uma prima muito bonita que me diz, para mim era pior, eu tinha que ser perfeita, eu era linda. Mas tu sabes que eu era o patinho feio quando era pequenina. Não acredito. Não tinha maminhas, era muito magrinha, usava óculos, era a caixa de óculos, tinha aparelho. Quem diria? Eu era a amiga, eu só tinha... Os meus amigos eram os pobrezinhos da escola, os gordinhos... Eu protegia essas pessoas. Eu nunca fui eu era aquela que nunca tinha tempo, nem me lembro bem como é que me vestia, mas não acho que tinha roupas muito bonitas. Também acordava antigamente não havia Zara. Repare, eu acordava já tão cansada que eu lembro-me de a avó acordava mais cedo, fazia-me o Cerelac e só me fazia assim, Marcinha. E eu só abria a boca, ela dava-me comida à boca enquanto eu tinha os olhos fechados para eu poder dormir mais 10 minutos. Exausta. Portanto, eu na escola eu era mesmo amiga dos gordinhos e dos pobrezinhos e daqueles que eram atacados, porque havia ataques também desta palavra quando éramos pequeninos. E pronto, nunca fui aquela menina conhecida. A célebre, a famosa da escola. Não, mesmo. Olha, e então, depois, com esse namorado... a maquilhagem. Depois viveste neste mundo, não sei o quê. Quando é que saíste disso? Foi antes ou depois do teu namorado? Quem é que saiu primeiro? Primeiro que saiu o Carlos. E então foi aí que tudo me caiu. Aí é que tudo caiu. Viviam juntos no maior o amor da minha vida. A minha irmã tenta, mas tu és maluca, tens 20 anos, amor. Há quanto tempo estavam juntos? Há 7 anos, eu ia dizer 8, 7. Amor para a vida toda. Oh mana. Mas porque para mim era a certeza, era aquilo, não havia sequer dúvidas. E quando nós nos separámos... lindamente. Aliás, somos os melhores amigos. A sério? Somos os melhores amigos. Estava na primeira linha da frente quando eu lancei, ao lado do Tiago. É aquela pessoa mesmo especial. Quando ele se foi embora, lembro-me de o ver, o carro a sair, olhar pela janela e ele ir embora, e eu aí desfiz-me. Senti o meu coração a desfazer-se, o meu corpo a morrer, caí no chão e eu acho que não me levantei durante 2 semanas. A minha mãe bateu à porta, bateu. Levaram-me, lembro-me que me levaram. Lembro-me que me levaram para a casa da avó Corina. Eu chorei enquanto me davam de comer, dizer, eu quero morrer. Acabou. Não tinha mais nenhum objetivo. Motivo. Já não ia ser bailarina. Nada fazia sentido, ou seja, já não ia ser mãe. Para mim ser mãe era uma coisa, sempre quis ser mãe. Já queria ser mãe na altura, a minha mãe que dizia, és tão novinha, espera mais um bocadinho. Nós queríamos muito, muito ser pais.
E não tinha mais nenhum E objetivo. porquê é que saiu? Agora aqui, se calhar vou entrar aqui num... que não, nem sequer está no livro isso. Porque Mas eu fiquei com a pulga não fica- atrás na orelha. Porque fiz asneira. Eu acho que se calhar aquela minha coisa de querer mais, de conhecer mais, tinha tudo. Eras muito nova também. Era muito nova. Sim. Vivi imenso, atenção. Eu vivi mais naqueles anos de Londres do que eu acho que a maior parte das pessoas numa vida. Fiz todas as asneiras que tinha que fazer, vivi tudo aquilo que tinha a viver, mas ao mesmo tempo eu continuava a ser emocionalmente talvez ainda um bocadinho criança, ou seja, as estruturas não estavam sólidas. E fui trabalhar, fui maquilhar para a Roménia durante 3 semanas e apaixonei-me pelo realizador. Nem sequer era mesmo que era uma paixão por um homem mais velho. Ele não conhecia, lá está, era uma ilusão. E portanto ele foi-se embora, coitadinho. Também foi magoado. Muito. E pronto, e eu culpei-me durante anos e andei perdida anos a fio. Até ainda cair mais no buraco quando abro o Facebook e vejo que as minhas amigas estavam no Cats, no Chicago, em todos os grandes musicais, e eu estava na maior fossa a pensar, eu sou um caixote do lixo. Mesmo, era isto que eu sentia de mim. Sou o caixote do lixo, sou um lixo, não faço nada, não sou ninguém. E esta palavra, não sou ninguém. O meu mundo começou... Estás a chorar? Não estou nada. Fogo. E acho que aí a minha vida começou-se a desmoronar completamente. Andei perdida. E não tantas vezes disseste que eras um lixo e não sei o quê, que isso não faz bem, não é? Sim, aí eu acho que foi mesmo... Não tinha qualquer... Motivo para estar cá. Motivo. E aí não falei na palavra depressão, mas falando assim acho que é óbvio que eu entrei numa depressão e que me agarrava a qualquer coisa para respirar, mas altos e baixos. Agarravas-te ao errado, se calhar, ao que parecia, não é? Ao amor. Para me sentir, mas não era amor nenhum, nunca estava sozinha, namorada atrás de namorado, fiz sofrer muitas pessoas especiais, algumas ainda hoje estão perto, outras perdi grandes amigos, mas eu acho que tudo isso fez também parte do meu percurso e só por isso é que eu hoje sou tão se eu hoje sou tão estruturada. Foi porque foste ali ao fundo. Sem dúvida. E depois quando aprender a subir. Quando tive que aprender a subir. É preciso, dizem que às vezes é preciso ir-se ao fundo para se ter impulso. Eu acho que houve um dia que eu liguei à Jéssica Ataíde, que era minha amiga, muito amiga, e eu disse, amiga... Porque maquilhavas na televisão, era isso? Sim, e éramos muito amigas e pronto, maquilhava sempre. A Jéssica está sempre a vir para este podcast. Ela vem... Sim. A Tâmara Castelo também já falou, também são muito amigas, por isso já lhe ligámos aqui, se calhar até lhe ligamos outra vez. Bem. Não, ligámos-lhe mesmo aqui. Sim? Coitada, estava a dar comida ao bebê. Eu uma vez liguei-lhe a dizer, eu não aguento mais. Era uma dor ensurdecedora. E aqui é que volta uma coisa de há 20 anos atrás. Eu vivia com uma dor tão forte, porque eu tentava agarrar-me e ser salva o tempo todo por pessoas, mas não são as pessoas que têm que me salvar, sou eu. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas tentavam salvar-me, acreditavam que podiam salvar-me e eu tentava, mas ao final do dia, quem se magoava mais neste processo todo era eu. Eu ia cada vez mais ao fundo e as dores da alma começaram a ser físicas. O meu dia era passado com dores no peito, dores no pescoço, dores na nuca. Eu sentia como se me tivessem batido. Toda eu liguei à Jéssica, eu não aguento mais. E nesse dia fui trabalhar e ela, umas horas depois, manda-me uma mensagem e só me diz: sai imediatamente do teu trabalho e vai a esta morada. A Carla Andrino está à tua espera. A Carla Andrino que tu tinhas encontrado na Praça da Alegria a dançar quando eras pequena. Sim. E eu nesse dia eu sabia que tinha muito trabalho a fazer. Eu sabia isso já há muito tempo. Eu andei uns anos mesmo, eu não
eu tinha medo de fazer essa mudança. Eu tinha medo de sair da minha tristeza, talvez. Eu acho que quando nós nos agarramos a algo, pode ser, neste caso era a tristeza, Porque é a aí nossa zona de conforto. Tinhas que enfrentar muitas coisas. Era enfrentar muitas coisas, eu tinha medo de voltar ao passado, tinha medo... Para mim era muito mais confortável ficar na cama a chorar. Muito mais fácil. E então se eu dormisse, o tempo passava mais rápido. E eu tinha muito medo, mas nesse dia eu disse, eu não aguento mais. Ou vais. Ou vais. E por isso é essa palavra, quando me perguntas o porquê do quero, tens que querer muito. Porque evoluir emocionalmente dói muito. Pelo menos no meu caso, eu tive mesmo que passar. O que é que te disse a Carla Andrino para... Mal cheguei, olhou para mim e abraçou-me. Eu desfiz-me em lágrimas, eu acho que nem disse nada. Eu cheguei lá e chorei nos braços dela e foi nesse abraço que eu digo que cheira a casa. Foi nesse abraço que eu me encontrei. Porque eu acho que quando nós fazemos uma mudança tão grande, eu até hoje não conheci muitas pessoas que tenham feito esta evolução da mesma forma que eu de facto sou outra pessoa. Quando nós queremos resolver uma data de coisas, muitas vezes temos necessidade de questionar as pessoas mais próximas. E isso é um confronto. As pessoas não gostam de ser confrontadas. E eu tive que aprender da maneira mais difícil, que naquele processo eu estava sozinha. Não podia contar com ninguém. Era eu e a Carla. E a Carla disse-me, a partir de agora, eu sou a tua bengala, estás mal, é aqui que vens. E foi um processo muito solitário. E eu lembro-me das palavras dela e lembro-me de me dizer, primeiro, queres? Quero muito ser feliz. E segundo, eu não sei como é que tu estás aqui hoje. Eu não sei como é que tu ainda estás viva. Porque o teu percurso, claro que isto estamos aqui em 1 hora, há muita coisa que se passou no meu passado, na minha infância, que me marcou de forma negativa, que ela disse, ok, a partir de agora é mesmo aqui que vens, eu não sei como é que tu ainda estás aqui. E eu agarrei-me àquilo como se não houvesse amanhã, porque na verdade era a única coisa que eu tinha. Não tiveste uma infância feliz? Ou seja, se eu estivesse a dançar, sim. No fundo a dança era já um escape. Sem eu saber. Sem saber, mas já era inconscientemente uma coisa para onde fugias. Sim. Portanto, para não lidares com isso. Sim. E daí a minha avó também ser o meu porto seguro. Era um sítio onde eu me sentia bem, ficar em casa da minha avó. Tu dizes no livro que o ambiente em casa não era muito bom. Sim. Entre o teu pai e a tua mãe. Sim. Era péssimo e eu vivi aquilo tudo com muitos pavores, medos. E daí não terrores. Gostar da noite também? Não gostar da noite. Ter muita dificuldade em dormir. Tinha muitos pesadelos extremamente violentos mesmo. Não muito normais para a minha idade. E eu vivia com aquilo diariamente, portanto eu tinha pânico de adormecer, porque eu sabia que se adormecesse eu ia voltar para aquele sítio. Tanto que eu mais tarde, quando eu digo mais tarde, isto durou até aos 18 anos. Quando regressei e parei de dançar, a minha irmã disse-me, anda, vamos fazer para a SIC Notícias uma turnê pelo país, anda, és a maquilhadora. E eu fui. Eu tinha tanto medo de dormir. Que eu fui bater à porta do quarto da Mana e do Franco, na altura que ela era casada com o Franco, para se podia dormir no quarto. A Bárbara era jornalista, isto antes dela da Terra do Sempre, era jornalista e foi casada com um repórter de imagem, portanto estavam ali a fazer um trabalho, mas e eu pedi poupava-se um quarto. Para eu poder descansar, porque eu precisava descansar, eu só conseguia adormecer quando a luz... E até lá tinha medo, mas medo, pânico, medo de muita coisa. Medo do que não se via, sempre fui muito sensível, portanto tinha medo da morte, de muita coisa, de tudo, dos pesadelos. E então, para eu poder descansar um bocadinho a minha cabeça, eu ia para o quarto da minha irmã. Pronto, e agora nisto tudo já me perdi, mas sim. Pronto, não, estavas a falar dos medos da minha infância. Portanto, tudo isso marcou-me até muito tarde. Tanto os medos... Sim, eu tinha medo de ir à casa de banho à noite e a Carla foi a minha luz. A Carla Andrino, depois começaste a ir regular. Ela é psicóloga. Eu não fazia ideia até ter... Muitas pessoas não sabem, para mim. Achei que era só das melhores psicólogas deste país. Como é que ela tem tempo para tudo também? É boa atriz. E não só, tem uma coisa, ela junta-se sempre com outra psicóloga. Então há ali uma dupla, em quando nós vamos, temos 2 opiniões, 2 frentes sempre a lutar. Eu ia 2 vezes por semana. Eu não sei se devia dizer isto ou não, mas para mim, eu nem sequer tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro. E a Carla
ela salvou-me, disse-me, não ela te preocupes também deve ter visto num estado Sim. que... Ela disse, tu não te preocupes com isso, um dia pagas-me, agora tens que vir. E eu não fazia mais nada. Eu ia para casa tentar resolver ou digerir aquilo que tinha vivido naquela hora. E tu disseste que estavas mesmo fechada em casa. Fechaste-te em casa só a trabalhar aquilo. Ok, estás em silêncio e este silêncio está-te a matar, este silêncio ensurdecedor de estás sozinha em casa. Eu tinha medo de estar sozinha. Por isso tinha sempre namorados, porque eu tinha medo de estar sozinha. Portanto, eu obriguei-me a passar pelos meus piores... Tudo, dormir sozinha e confrontar-me com os meus maiores medos, era desafio mesmo, e tentar fechá-los. Foi mesmo difícil. E sempre desejosa de voltar à próxima sessão. E ninguém me percebia. Achavam todas que eu estava completamente maluca. Até a minha própria família. Porque há sempre pessoas com mais problemas. E é a realidade. Há sempre uma pessoa que tem mais fome, uma pessoa que tem uma infância pior. É o teu problema. Pois, mas na altura não viram... Se calhar não sei. É assim. E quando é que começaste a sentir, estou a ficar mais forte? Acordei um dia e disse, eu estou bem. E acordei um dia mais leve. E nem tenho muita noção desse dia. Lembro-me de ter ido a uma sessão da Carla. Ela olhou para mim e disse-me, eu acho que agora estás pronta para voar. E já tens as asas, agora falta-te voar. E eu senti, ok. Mas eu trabalhava muito. Ou seja, este processo, se calhar foram uns 5 meses. Há pessoas que passam anos em terapia. Eu bati com a cabeça nas paredes a ponto de acordar de manhã e ver a minha boca a falar sozinha, ligar para a Carla e dizer, eu estou a falar sozinha, eu estou em pânico. Ela disse, vem já para aqui. Eu não descansava. Eu, sempre, ok, já percebeste, agora já sabes tudo, não sabes? Já percebeste porque é que tinhas esse comportamento. Já percebeste porque é que esses comportamentos se repetem ao longo da tua vida. Agora fazes uma coisa. Tudo começou a fazer sentido. Nunca mais vais voltar a fazer o mesmo. É tão simples como isso. Portanto, muitas vezes quando eu recebo milhares de mensagens a perguntar-me como é que eu faço, quando nós percebemos o porquê, o teu padrão, é não voltar a fazer a mesma coisa. Por isso eu não vou para o pé, eu não piso o risco. Eu não vou nunca mais pensar em fazer isto ou aquilo. Não, nem chegas. Eu nunca mais quero voltar a sentir-me como me senti. Portanto, quando as pessoas me perguntam, mas porquê é que estás sempre tão feliz? Porque eu quero, porque fiz um trabalho enorme e nunca mais quero voltar a ser ou a sentir aquilo que eu sentia, ou as dores da alma que eu senti. Eu hoje já nem sequer penso. Eu sou assim, eu sou leve, as minhas coisas estão resolvidas, não há nada que eu tenha para resolver. E nunca voltas àquele... Posso voltar, não tenho problema absolutamente nenhum. Se quiseres em off, eu até te conto uma data de coisas e vais ficar, se calhar, olhar para mim tipo, como assim? Chocada com algumas coisas que eu vim a saber na terapia ou que me aconteceram. É como se eu falasse de um filme. As coisas estão arrumadas, eu estou em paz com tudo. Tudo faz sentido, tudo o que eu fiz tem uma razão. Tudo se explica. Até te perdoaste? Perdoei, claro. Porque também isso há foi o mais grande difícil. Perdão, não é? Tive que me perdoar, principalmente uma grande culpa de ter magoado muitas pessoas. E perdoar os outros também? Perdoar os outros, perceber que eu acredito que toda a gente tem problemas, não é o pai, a mãe, a avó, o tio, toda a gente. Não é o perdoar, é o aceitar que toda a gente faz o melhor que sabe. Se calhar aquela pessoa também tem os seus problemas. E que toda a gente falha também. E que toda a gente falha. Eu neste processo tive que dizer adeus a algumas pessoas, tive que arrumar muita coisa, tive que me afastar do Carlos durante uns anos, no sentido em que não estar constantemente, diariamente a falar. Hoje, como disse, somos muito amigos, ou seja, a minha vida começou-se a encaixar toda. Houve pessoas muito importantes que não fazem parte da minha vida, não são positivas, mas como assim não falas com uma pessoa tão importante, um pilar? Não te traz bem. Não me faz bem, não preciso, não me acrescenta e não quero que façam parte da vida das minhas filhas. Isso é chegar a um patamar mas como é que... Não, eu não tenho que... Não quero viver com isso, não quero viver com esse peso, mas e se morrer? E se morrer eu estou em paz. Estou em paz com os caminhos que eu escolhi agora para mim. Escolho o caminho que me faz feliz. Se isso é ser egoísta, não, é pensar em mim.
As pessoas pensam assim, mas isso és egoísta, não pensas no bem dos outros. Não, eu estou a pensar em mim. E nos bens também. No meu bem, e dos da minha teus, família. Não é? Eu criei agora a minha família. Como é que apareceu o Tiago? O Tiago sempre esteve na minha vida. Era meu amigo do Liceu Francês. Ligava-me imensas vezes durante todos estes ciclos. E muitas vezes não me apetecia, não lhe atendia o telefone. Mas já te ligava ele assim sempre gostava de mim, Sim. desde pequenino. Mas ele era Que muito giro. diferente, era muito clássico. Eu era super... como é que eu ia dizer? Eu era a do cabelo cor-de-rosa. Vanguardista. Sim. E ele era aquele clássico, betinho. Eu não me identificava e dizia, não, nem pensar. E depois, mais velhos, ele quando vinha cá a Portugal, íamos sair juntos, éramos muito amigos, ríamos muito, dizíamos os disparates todos que fazíamos e chegámos a dizer... Se algum dia, aos 30, por acaso acontecer e ninguém tiver ninguém, nós casamos. Mas é assim, mas a rir, a dizer, não, és a última pessoa, mesmo. Ele não pensava assim, de certeza. Ele devia se estar calhar um bocadinho. havia ali um bocadinho, mas nunca na vida. E houve um dia, depois de acabar o processo todo da terapia, toca ao telefone e ele diz-me, olha, ele trabalhava em Angola, eu vim a Portugal, anda a jantar comigo. E eu disse, agora. Pois, vais tu dizias sempre que não é? Vai, levanta-te. Mas eu, nesse processo, eu cheguei 45 minutos atrasada ao jantar, porque ainda pensei, desmarca, tive mesmo, vai, não vai. Mas depois disse, não, Márcia, vai. Porque pensei, há anos que não vejo, se calhar não tem nada para me dizer, não vou conseguir dizer nada de jeito. E se calhar também pensaste, vou quebrar o padrão, meu padrão. O padrão, sim. E quando o vi, foi imediato, pensei, ele está tão diferente. Foi logo. E a conversa fluiu. E à meia-noite dessa noite, ele já me estava a dizer, sabes que eu acho que encontrei a mulher da minha vida. E eu ainda, estás a gozar comigo. Estás a gozar comigo. Eu acho que às 3 da manhã, quando ele me disse, vais viver comigo para a Colômbia, eu disse, ok, é agora. Vais fechar a tua casa, vais pôr a tua mobília na arrecadação, vais largar a maquilhagem, tá bom, se és maquilhadora aqui vais maquilhar noutro sítio qualquer, e vais, e logo se vê. E foi o que eu fiz. Foi há quanto tempo isso? Há 6 anos. 6 anos. 6 anos, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu acho que a terapia é essencial, mas depois é preciso pôr em prática. E todo o processo da Colômbia, todo o início... Como é que foi viver na Colômbia? Foi maravilhoso. Adorava voltar, e estou sempre a dizer ao Tiago, não só temos que voltar de férias, como adorava voltar a viver na Colômbia. Lá. As pessoas são extraordinárias. Muito... Como é um país ainda um pouco inseguro. Eu fui para Cali, que é onde ainda existem alguns quartéis, e era muito inseguro. Eu era a única loira, não podia sair. Eu cheguei, tive um mês fechada num hotel. Logo aí foi para eu pôr em prática, estás aqui, num quarto de hotel, o Tiago saía de manhã, voltava à noite e eu ficava no quarto de hotel. Mas eu estava tão porque não podias sair, não podia era sair. Seguro, sim. A secretária dele vinha ter comigo e dizia-me, Dona Márcia, não, se eu quisesse ir a algum lado, ela vinha ter comigo para me buscar. Ele tinha um cargo bastante importante, então não podíamos apanhar um táxi nunca, a não ser que fosse chamado, nunca podíamos apanhar o mesmo táxi, havia assim umas regras de segurança. E então eu passava os meus dias no quarto de hotel e esse tempo foi maravilhoso. Ainda para mais tu sozinha, que tinhas passado aquelas dificuldades todas de estar sozinha, aí não sentiste nada disso? Nada. Eu olhava para as nossas escovas de dentes assim no copo, vi isso no livro. E pensava, é isto que faz sentido e eu estou bem. E logo se vê. E depois percebi que não podia trabalhar por razões de segurança. Logo, não no início, portanto, deixei-me estar. E aos bocadinhos fomos alugando uma casa. Eu disse que não queria motorista, que queria ser eu a conduzir. Disseram-me, ok, tens de fechar as janelas, todas aquelas coisas, não paras nos semáforos. Depois também ganhando confiança conhecendo o sítio. E depois percebi que, ok, era inseguro na rua, mas as pessoas, os vizinhos vinham a tocar à porta com o jantar. E eu ao início, assim, um bocadinho ainda. Mas isso é... Nós em Portugal somos mais fechados. Muito, sim. Lá acabávamos o jantar de... Sei lá, o jantar, imagina, de Natal de trabalho do Tiago, com pessoas, com generais e a dançar salsa. É tudo a dançar salsa. E é outro ritmo e eu adorei. E depois acabou esse trabalho, vieram para Portugal? Não. Eu vi também que o Tiago não estava feliz, de alguma forma, a fazer aquilo que fazia. Trabalhava desde muito novo em caminhos de ferro e desenvolvia caminhos de ferro. E eu disse, olha, porquê que não tiras um ano
Isto também para ele foi... Eu vinha deste processo de vai arriscar e eu própria estava... Acabaste por contagiá-lo. Ele teve coragem de se despedir de um excelente trabalho e dissemos, vamos para o Panamá e logo se vê. E eu já tinha a Cali, o Tiago deu-me nos meus anos, tinha uma bolinha de pelo que é o meu primeiro, a cadela, eu tinha, lá está. É uma Golden Retriever, exatamente. Se não a seguem. e fomos para o Panamá. E que tinhas pavor de cães. Eu sempre tive, lá está, um dos meus primeiros pesadelos, eu devia ter 3 anos, tenho memórias disto, eram com gatos a arranhar-me e eu a escorrer sangue. Não sei, isto é super violento, mas sim. Ou seja, os animais já vinham quase como dentro de mim. Muitas vezes não percebia se estes pesadelos vinham de outra vida. Há quem defende essas coisas, não é? Porque eram tão violentos e eras tão nova, claro. Eram sempre com animais. Portanto, a avó Corina tinha muitos animais em casa, eu não os tocava. E era um apartamento, ela tinha 2 cães, 2 gatos, tartarugas, periquitos. Nós lá em casa tínhamos tudo. Eu nunca, nem com um dedo, era longe de mim. E se fosse na rua, então tinha que me desviar mesmo. Eu não gostava, o meu coração acelerava, eu não me sentia confortável. Nunca soube o que era tocar no pelo de um animal, porque eu fugia a 7 pés. E quando o Tiago me apareceu com uma bolinha de pelo, pronto, fez todo o sentido. Pensei, agora se calhar também já tinhas aí um instinto maternal a querer... Tinha, mas sabes que no processo de terapia, a Jéssica disse-me, porque eu tenho um cão para te dar, tu queres? E assim, e agora? E eu estava no... Um cão é muito bom porque nos obriga a sair de casa, temos que ir passeá-lo, é uma grande prescrição para depressões, não é? É uma foi grande o que ela ajuda. fez. Eu disse que sim, apareceu-me com uma Jack Russell bebê. E eu digo-te que aquela cadela foi tudo para mim quando eu estava a passar a terapia. Já tinhas tido essa experiência. Um dia estávamos a descer o elevador na parede, nos prédios muito altos dos maristas, quem for da parede. Sim. E a trela ficou presa no elevador e ela foi esmagada à minha frente no elevador. Eu tive a descer 3 andares ao ouvi-la morrer. Eu entrei em choque total e nesse dia percebi que foi a maior lição para eu aprender o que era amor. Ela tinha vindo para mim para me ensinar qualquer coisa, que era amor pelos animais. Vivi com ela pouco tempo, mas foi mesmo. Eu percebi. E a partir daí, pronto, quando o Tiago me apareceu com a bola de pelo, já era outro desafio, porque era uma cadela grande, aquelas que eu tinha mesmo medo. E eu não queria morrer sem saber o que era aquele amor. Portanto, neste processo todo de evolução, eu via as pessoas a dizer o amor pelos animais e eu, meu Deus do céu, para mim não, nem pensar nisso. E eu depois percebi que não queria morrer sem saber o que era, e a Mini, era como se chamava, vem-me ensinar isso, o amor que se pode ter por um animal de 4 patas. E agora estás ainda a ter outra experiência, que é com a tua filha Juju. Exatamente. Que agora acabaste de fazer um post que eu fui ler e... Eu raramente falo sobre isto, porque eu penso que mesmo quando foi o lançamento do livro, toda a gente queria que eu fosse às televisões, mas eu percebi que muitas vezes era para falar da Juju. E eu sinto que nós, como mães, também temos que proteger os nossos filhos. E se há coisa, por exemplo, que na nossa família o Tiago não gosta de se expor, muito menos quando estamos na rua. E é a Juju. Ele faz-lhe muita confusão. E eu, como mãe, também percebo. Nós temos que a proteger. Porque é muito engraçado, às vezes perguntam-te: não te preocupas de mostrar os teus filhos, as fotografias, não sei o quê? Há muito pior do que uma fotografia de um filho. Há uma intimidade em texto que eu às vezes, por exemplo, leio algumas coisas, acho que também já falei sobre isso, e dizia, eu não conseguia contar isto dos meus filhos aqui. Prefiro pôr uma fotografia. O lado mau, o que passamos, as crises, todo o backstage, ou seja, há toda uma vida por trás do Instagram. Aquilo é uma foto. E nos meus stories eu mostro 1 minuto do meu dia. Sem dúvida, passo horas a editar os filmes e tudo aquilo que eu faço e que adoro fazer, mas existe todo um mundo por trás que as pessoas não têm a mínima noção. Pronto, então queriam que fosse só aos programas. Muitas vezes a falar, sim. Para quem não sabe o que é que estamos a dizer, a tua filha Juju tem síndrome de Asperger, sim. Foi diagnosticada muito cedo e eu muito rapidamente percebi que tinha que ser eu a fazer o trabalho.
e que ninguém a conhecia melhor que eu e que não valia a pena eu estar a ler A, B ou C, porque as crianças são todas diferentes. E eu foste até trabalhando também isso. Eu no início, logo na primeira semana, tive uma terapeuta que vinha à casa, mas eu percebia, só a hora que ela tinha para chegar à Juju, já passou a hora. Já era hora de ir embora. E uma criança que tem crise e que está frustrada e que não está bem, precisa de ajuda, não é naquela hora, durante a semana. Eu pensei, mãos à obra, nem pensar, sou eu que vou fazer. E assim foi este processo todo e lembro-me perfeitamente de ir agarrar todo o meu material de maquilhagem e meti-lhe tudo à frente. Tu és a inveja de todas as mães. Também tens a sorte da escola, onde a minha filha também andou, ser uma escola incrível, que elas aparecem lá todas maquilhadas. Sim. Isto é uma grande lição até para... Eu acho. Eu acho que... Parece que, olhando assim, não só uma grande lição, mas a minha vida toda, se fores pensar bem, parece que tudo se encaixou. Eu tive que aprender a maquilhar para hoje ajudar a minha filha. A dança veio ajudar a minha filha. O que é que achas que a maquilhagem ensina à tua filha? A maquilhagem foi uma salvação. A maquilhagem foi a nossa terapia. Foi assim que eu consegui que ela começasse a sorrir. Mesmo que no início, se as pessoas forem olhar para trás nas fotografias, a maquilhagem era super escura e pesada, tal como o olhar dela, que parecia que tinha 1000 vidas e lá dentro era um mundo. Ela foi-se exprimindo e tirando tudo aquilo que sentia através das cores e da palete que eu lhe dava. Foi tudo para nós. E quando as pessoas nos perguntam, mas a maquilhagem, que coisa estranha, hoje já é beber, é normal como beber para ela. Eu vou maquilhar. Mas antigamente era mesmo, é a terapia, foi a nossa terapia. E a Pi cresceu nesse mundo ao meu colo a mamar enquanto eu brincava com a Juju. E ao mesmo tempo depois era a dança. Eu fiz isto tudo sem saber o bem que estava a fazer. Eu só anos mais tarde é que percebi que a dança, o movimento equilibra o cérebro das crianças que têm autismo ou que têm algum tipo de sensibilidade. Eu nunca me passou pela cabeça. E os animais também têm um papel ou seja, muito parece importante. Que de repente tudo montaste tudo o que a tua vida precisava, todas as ferramentas precisavas também. E depois a Pi, ao nascer, foi o sol que também a Ju precisava, porque uma criança dentro do espectro do autismo, hoje em dia o especialista, eu sou um bocadinho contra muita coisa, as pessoas, o Tiago às vezes, mas não podes dizer isso, mas eu posso porque eu vivo com isto todos os dias e fui eu que fiz este trabalho todo. Querem muitas vezes falar. Verdade, porque se calhar não é para outra, para outra mãe. A minha filha funcionou e é verdade, toda a gente vê, é uma evolução estrondosa. Vê-se muito. É incrível. Dizem que Asperger é autismo. É um grau muito mais leve. E eu acredito que com muito trabalho é possível. Acredito mesmo, porque eu vejo à minha frente que é possível. Agora, que é preciso muito trabalho. E que hoje em dia os pais não têm esse tempo. E que eu percebo que muitos pais não têm o mesmo instinto que eu e sentem-se profundamente perdidos. E em Portugal não há muitas ajudas, não há apoio e as pessoas não sabem o que é que vão fazer à vida deles. Eu só fui buscar aquilo que tinha à mão. Comecei a dançar quando ela não parava de chorar, porque ela chorava desalmadamente. Ela não ia ao colo do pai, durante 7 meses não foi ao colo do pai, ninguém lhe podia tocar a não ser eu. E eu comecei a dançar. E a dança voltou para mim. Ti também. Eu durante anos não quis ouvir falar da dança e de repente eu passava os meus dias a dançar. Isto a brincar. Portanto, isto tudo que vem foi... A maternidade foi enorme para mim. Criou-me um mundo. Ou seja, eu antes já era a Mini Mars, já me chamavam Mini Mars, mas para mim hoje a palavra Mini Mars tem um porque tu depois recebes muitas mensagens, muitos pedidos, muitas perguntas. Muita coisa. E se calhar já mudaste algumas vidas. Mudei muitas vidas. Mudei muitas vidas. Algumas sem saber, porque pelos vistos a imagem que eu passo tem muito impacto. De leveza, é o que me dizem. De tempo, de dedicação e de tranquilidade. Eu acho que as pessoas sentem às vezes que aquilo que eu mostro não tem a ver com bens materiais, elas também podem. E também há outra coisa que eu gosto em ti, que é as pessoas podem ter problemas que tu consegues com a dança, com a maquilhagem, tu não negas que tens os caminhos, mas que com alegria
e com, não é, com entrega. Eu acredito que há sempre saída, ou luz, como queiram chamar, só para a morte é que nós não conseguimos. Não dá, acabou, já foste. Agora, enquanto estivermos vivos, por pior que seja, eu consigo, não deixo de sentir se calhar a dor, não deixo de sentir, eu consigo encontrar sempre uma forma de andar para a frente, e é isso um bocadinho que eu passo, é descomplicar, não me agarrar no problema, tentar ver as cores. Está aqui o problema, eu estou a vê-lo, eu estou a senti-lo, eu estou a vivê-lo e não quero escondê-lo, porque eu durante anos foi o que eu fiz, eu punha a dor lá para trás. Se eu ponho a dor lá para trás, ela um dia ou outro ela vai voltar para me apanhar, porque um problema, um percalço qualquer na vida, um divórcio, uma morte, as coisas voltam. O sentimento volta. Eu não quero que nada volte, está tudo arrumado. Portanto, eu vou olhar para o problema em si, eu vou tentar arranjar uma solução. E foi isso que eu fiz com a Juju. Um bocadinho isso. Portanto, eu não escondo, sem mostrar, às vezes, a dureza da vida, porque eu acho que não é preciso. Eu posso falar das coisas sem aquele peso. Eu tento mostrar leveza. Mesmo que há uma saída. Há uma saída. Sim, porque problemas temos todos, sim. Portanto, quando me mandam também muitas mensagens, daí eu passar muito tempo, eu sou incapaz de só pôr um coração quando as pessoas precisam de mim. Então, se tenho um filho com problemas, eu às vezes até peço o telefone, dê-me o seu telefone. E eu falo com as pessoas porque é muito complicado. E eu ligo para as mães a ajudar. Ligo para aqui, veja isto. E lá no fundo tens uma missão. É um bocadinho. Tens um bocadinho uma missão. É um bocadinho. Por isso é que eu digo, o nome Hoje Minimar-se ganhou toda uma estrutura, porque eu sinto que não só para mim, Márcia, foi virar uma página de uma fase mesmo incrível, porque nada disto foi feito, eu não fiz isto com nenhum intuito, eu estava em casa... Como é que abriste, como é que foi já tinha conta. A Madalena que disse para tu abrires, não foi? Ou seja, abrir conta ao público. Ao público, já tinhas a tua... Sim, já tinha a minha conta e já tinha muitas pessoas que me seguiam. Só que eram fechadas, tinham que pedir amizade. Era boca a boca, olha, já ouviste falar desta miúda, e pediam, e eu via quem era. E de alguma forma, tu sabes que eu mostro muito a minha casa, mostro a minha vida, exponho muito de mim. E antigamente eu falava dos problemas de coração, tu não me seguias nessa altura, eu falava muito de ter partido o coração e de como é que eu refiz. Pronto, eu falava de muita coisa, expunha muito de mim. Então para mim não era... Falavas tipo como se fosse uma amiga, se calhar era a amiga que te faltava. Eu acho que foi a minha companhia, o até descobrires a Madalena. E até perceber isto tudo... foi um bocadinho a minha companhia. O Tiago sempre trabalhou muitas vezes fora. Eu estava sempre sozinha com elas. Elas, as meninas, as cadelas, uma casa grande. E, portanto, apesar de eu gostar de estar muito sozinha, o Instagram veio ser as pessoas não se apercebem, foi também a minha companhia. A tua terapia também, não é? A minha terapia também. E era olha que giro. E agora as pessoas estão-me a responder, olha que giro. E havia uma comunicação sem eu sair de casa, porque as pessoas muitas vezes não se apercebem. Eu tive quase 3 anos sem sair de casa. A Juju tinha medo de sair à rua. A Juju tinha medo de se cruzar com pessoas, principalmente homens. Nem sequer iam muitas pessoas da tua casa. Muitas vezes não podiam, porque ela entrava em pânico. Portanto, tínhamos que pedir para sair. Então eu não saía de casa, ela não ficava bem com ninguém, não dormia em casa da minha mãe, portanto eu não podia fazer nada. Isto foi um trabalho, só quando eu sentia sempre que ela estava preparada, eu sempre ouvia o meu instinto, só quando eu sentia mesmo que ela estava preparada, tanto que ela só entrou na escola agora, mesmo a tempo inteiro, agora eu sinto que ela já consegue controlar-se. Portanto o Instagram abriu um dia e foi assim, nunca foi com nenhum intuito de nada. E para mim isto foi assim uma mudança. Ou seja, nada mudou, eu sou a mesma pessoa, mas veio-me trazer coisas muito importantes. Como, por exemplo, uma crónica que escreves na revista Ativa. Sim, foram coisas que... um livro publicado. Sim, mas foram ao mesmo tempo desafios, e ainda são. Eu não estudei português. Eu era aquela pessoa que cheguei a Portugal a falar um bocadinho como os imigrantes, ou seja, dentro da frase punha palavras ou afrançadas ou... Pois, não tinha pensado nisso, porque... Mesmo, eu cometo erros e às vezes as pessoas... Márcia, cometeste ali um erro. Eu agradeço, eu não tenho... Por acaso não reparei nunca. Eu às vezes cometo erros porque é difícil. Às vezes é 2 S's ou quando é que metemos o tracinho... É mesmo claro, difícil. Não estudaste cá, não é? Muito tempo. Eu falava muito melhor inglês do que falava português quando regressei.
E nos últimos anos não tenho propriamente tido muito tempo nas minhas mãos para estar a ler e a instruir-me. Não, de repente disseram-me, olha, tu inspiras de facto muitas pessoas. E se escrevesse uma crónica? Foi assim uma coisa... Como assim? Quem é que foi primeiro? Foi a crónica e depois o livro? Foi a crónica... ou não? Não, o livro veio primeiro. O livro foi primeiro. Exatamente. E tanto que eu vou-te contar uma coisa que muitas pessoas não sabem. Por trás dos livros, muitas vezes, existem pessoas chamadas ghosts, que nos ajudam a escrever os livros. Ajudam ou não ajudam? Ou escrevem? Ou escrevem o livro todo? Eu nunca tinha ouvido tem tal coisa, mas eu disse, mas escrever um livro, eu não sei escrever. Depois, então eu vou precisar de ajuda. Só não tenho tempo, tinha 2 crianças em casa. Não te preocupes, existe um ghost. Está bem, mas eu quero mesmo um livro especial. Não faz sentido eu lançar um livro se não for um livro à minha maneira, muito especial. Não, mas essa pessoa é um ghost, portanto, escreve como se fosses tu. Está bem. Eu esperei 8 meses, talvez. E depois, quando eu li o livro... Não era nada daquilo. Eu disse, eu lamento, mas não é nada disto. Quando me põem palavras mais... sei lá, aquelas palavras do... Eu chamo sempre kumbaya, porque as pessoas associam sempre à paz e ao yoga. E não é yoga, mas sabes aquelas coisas mais da alma. Shanti. Eu não sou nada assim. As pessoas acham que eu sou assim. Eu não sou nada assim. Eu não leio esses livros de autoajuda. Não... E quando me meteram este livro em autoajuda, eu disse, não, tirem-me o livro de autoajuda. Mas foi quase inevitável, foi parar a autoajuda. Mas eu não. E eu pensei, estas não são as palavras, não é a minha linguagem do coisa e da luz e do coisa. Não, eu só vou contar. Eu até posso pôr essas palavras, mas é à minha maneira. Eu vou contar a minha história. E então, esse ghost, pumba, vai para outra pessoa. Okay, e tinha tipo 2 meses. E eu disse, sabes que mais? O teu avô era escritor, jornalista. O teu pai, igual. Tu vais conseguir. Vais conseguir. E foi aí, e comecei tipo, horas e horas fechada. Eu acho que a primeira parte escrevi a correr, porque é mesmo a pressa de acabar. Não, isso é mesmo a minha verdade, é algo. Claro, o entusiasmo por contares. O mais difícil de escrever o livro foi mesmo a segunda parte, que era muitas pessoas perguntarem, mas como é que tu és tão feliz hoje? Como é que são mais as dicas, é? Foi super difícil. Como é que se explica às pessoas aquilo que é? Eu não penso. Eu já faço naturalmente. Eu sei de muitas pessoas hoje em dia que estão bem, estão em paz, mas muitas vezes têm que ainda fazer um trabalho para estarem felizes. Eu não consigo explicar isto às pessoas. Já te sai eu sou assim. É mesmo raro apanharem-me triste. E quando eu estou triste é porque algo mesmo de grave aconteceu e nota-se no meu olhar, eu perco o brilho. Eu estou sempre bem. As pessoas à minha volta podem não estar bem. Eu até consigo desligar. Eu tenho quase um botão, fecho-me na minha bolha. A pessoa ao meu lado até pode estar super mal disposta. Imagina o Tiago está mal disposto. Eu fechas e continuas na tua bolha. Na minha bolha. Eu não vacilo. E isto não se explica. Mas é que eu acho que trabalhaste tanto isso, não é? Que já conseguiste eu sei chegar... o que eu quero, aquilo que eu sinto e aquilo que o meu caminho, conheço-me de cor, sei onde é que está o meu equilíbrio. As minhas filhas vieram-me trazer uma paz ainda, uma segurança e uma força, uma voz, talvez, porque eu era muito calada. Eu hoje já... Porque eu tive que defender elas próprias, as minhas filhas. O que é que são aqueles tutoriais de maquilhagem que a Juju faz e a Pi? Lá está. Tu não me seguias no início. A Juju tinha muito... Não, mas eu lembro dela não falar muito. Sim. Olha, ela agora enfrenta a câmara. Não quer sempre. E diz-me logo, eu não quero. Hoje eu não quero falar. Porque ela é muito decidida. E depois às vezes eu quero. E quando quer, saem-lhe aquelas coisas. É só rir, mas adoro. tudo isso, até o Instagram, foi uma terapia para ela. Porque ela teve que falar, teve que enfrentar, teve que olhar de frente. Ela sabe que estão pessoas, porque ela tem uma maturidade muito maior. Ela Sabes é muito que eu tenho uma coisa com a Juju, que nós metemos. O que é que ela disse? A Rita é uma fofa. É uma fofa. Ela é muito fofa. Ela sempre foi muito de cliques. Ou gosta ou não gosta. Ou deixa ou não deixa. Ou quer ou não quer. E foi assim que nós começámos também a trabalhar. Aquilo que ela não gosta. Ela avisa-me. Nós temos estratégias. Ela avisa-me daquilo que é capaz ou não antes do momento acontecer. Por exemplo, ela nunca foi quase ao colo da minha irmã. Nunca gostou da minha irmã, salvo seja. Ela nunca conseguiu, por ser morena. Éramos muito diferentes e ela só se associava às loiras. Se calhar por isso é que eu tive um bocado de sorte. Sou mais hoje alourada. em dia já pronto, ela escolhe e escolheu-te a ti. Ela tem assim umas...
Ela e as nossas filhas a mandarem vídeos umas para as outras, tão queridas. És a minha melhor amiga. És a minha melhor amiga, muito queridas. Queres vir à minha casa? A minha filha, cada vez que vê aquele quarto, a sério, aquilo é o sonho. Tu, no fundo, depois acabaste por... Isto é o que eu vejo, dar às tuas filhas tudo o que tu não tiveste na tua infância. É um bocadinho a cor, a luz, a alegria toda, a mãe em casa, com as filhas, não é? Acabaste por... Tudo aquilo que eu se calhar gostava, ou seja, na altura eu só queria dançar, não... Mas também porque estavas a fugir de outras coisas. Sim, depois lembro-me da parte dos medos, ou seja, os medos, tinha sempre muito medo de muitas coisas, mas eu sabia muito bem aquilo que não queria. Quando nós sabemos muito bem aquilo que não queremos, é fácil de criarmos aquilo que queremos. Portanto, eu tinha uma ideia muito... já muito estruturada na minha cabeça daquilo que eu queria para as minhas filhas. E se há uma coisa que eu queria antes delas nascerem, eu sonhaste sempre que eram raparigas. Sempre meninas. E eu sabia que não queria levar todos os meus problemas ou coisas por resolver para a vida delas. E eu sei que isso acontece quando nós somos mães. Parece que não. Muitas pessoas pensam que os filhos são a salvação. Não são. Muitas vezes os problemas vêm atrás. E inconscientemente passamos os nossos medos, os receios, as fobias. Muitas vezes. Tudo, quando uma pessoa não anda de avião, normalmente tem um pai, uma mãe que não anda de avião. É hereditário os medos. Sempre. E eu não queria mesmo. Elas até podem sofrer na vida e de certeza que vão cair muitas vezes, mas eu não queria passar-lhes todo esse peso. E eu acho que isso foi enorme. E daí saber que isto é uma página em branco e agora cabe-me a mim e tenho plena consciência do que quero. Depois tudo o resto foi acontecendo naturalmente. Mas, sim, tudo aquilo que eu faço... Há coisas que ainda vêm do passado, ou seja, tudo o que eu faço, tu vês que eu faço com muita dedicação. Mesmo o cuidado que eu tenho nos meus vídeos escondidito, tenho sempre um lado muito estético, as minhas fotografias. Há todo muito do espetáculo, muito, não é? Eu passo tudo aquilo isso. É inevitável para mim. Eu tenho que fazer aquilo bem. Eu ponho-me alguma pressão no sentido, para fazer, eu se vou publicar, tenho que estar bem, não posso. Mas ao mesmo tempo posso aparecer de pijama. Não é por aí, não tem que estar perfeita. Mas tem sempre aquele lado, para mim, tem que fazer sentido. Pronto, mas isso é a minha parte que me acompanha. Do espetáculo. Sim. O que é que me trouxeste, que eu peço sempre para me trazerem alguma coisa? Então, primeiro trouxe-te o meu livro. Que eu já li todo. Que eu deixei-te à tua porta. Pronto, foi tão giro. Acho que foi e autografado. Autografado. Acho que é uma coisa muito importante para mim. Era uma coisa que eu tinha algum medo. E sabes que eu andei com ele para a frente, para trás. Sei. Eu tive tanto trabalho, até andava com ele para a frente, para trás, para a frente, e ele depois não saía da mala. E eu quero ler. Mas pronto, depois agora no outro dia disse: vens ao podcast e eu vou ler agora. Então lá li o livro todo e adorei. Eu acho que foi muito importante. Eu tinha muito medo. Tinha muito medo de magoar algumas pessoas, sabes? Sim. Então eu tive muito medo. Eu acho que se sente um bocadinho ainda medo nesse livro. Vou dizer aqui a minha parte honesta. Sim. E estou à espera de um segundo volume, porque há coisas que eu quero saber. Eu quero saber os cheiros, eu quero saber mais, não é? Assim, há todo um mundo da minha infância que ninguém viveu. Exato. É mesmo, existem só algumas pessoas. Eu acho que aí tu vais ter que ainda descer um bocadinho mais e pensar se queres partilhar isso ou não. Sabes que não eu senti muita parte da minha infância. Eu acho que quando as pessoas ainda estão vivas, não temos o direito de as magoar. Eu tive mesmo muito cuidado. Isto foi para trás e para a frente. Tiro esta frase, não tiro, ainda retirei muita coisa. Acho que lá está. Quando as pessoas fazem o melhor que sabem, mesmo que foi a maior borrada, eu não quero julgar ninguém e não quero magoar ninguém. Então, ao mesmo tempo, isto é muito leve, isto é só um cheirinho. Sim, eu percebo. Foi só um cheirinho. E acho muito bonita, sério. Sim, acho que não estou aqui para enxovalhar ninguém, nem para magoar. Sim, podias de repente agora aí largar todos os teus demónios. Eu quis contar a minha história e só mostrar que, independentemente daquilo que nós passamos ou aquilo que vivemos, podemos dar a volta. Só isto. E este livro foi importante e por isso é que tu trouxe. Porque eu não estava à espera do impacto que... Se calhar já mudei a vida de uma pessoa. Eu sei que mudei demais. Mas isto vai trazer... Só em tua casa já mudaste imensas vidas. Isto vai trazer... Não sei. Isto não é um conto de... Isto não é um filme. Isto é real. Ou seja, se eu conseguir, é possível. Mas tem que se querer. E eu às vezes digo muito isto. Se houvesse aqui fogo... Mas a Madalena, os teus filhos todos estivessem do outro lado, tu não pensavas nem duas vezes se te ias queimar. Tu corrias através e queimavas-te.
E o querer é isso. É tu, eu não me importo o que é que vai acontecer, eu vou buscar os meus filhos do outro lado, nem que esteja tudo a arder e que eu me queime toda. É um querer, tens que querer. E este livro não estava à espera que as pessoas se fossem rever e da importância que fosse ter na vida de algumas pessoas. Portanto, isto é importante. E eu queria trazer a minha Litchi, que é muito secadinha, não ia trazer as duas. Só que ela aqui na caravana, se calhar, ficava porque um bocadinho apertada. Porque os meus cães, de facto, têm muita importância e trazem uma alegria, não é só da alegria, mas têm um lugar fundamental na minha vida, e para mostrar também que os nossos medos, aquelas fobias enormes, que é também possível de ultrapassar. Portanto, ia trazer a Litchi para as pessoas perceberem que é possível. E ela não só ultrapassaste os teus medos, como ela de repente dá... Não é? São as duas, cada uma são diferentes, não é? Como as crianças, e personalidades diferentes, cada uma tem o seu papel em casa, e não é a Litchi que é mais ligada à Juju. São as duas ligadas, mas quando a Juju não estava bem, ou seja, num grau muito pior, é a Kali que entra. A Kali, exato. É a Kali que entra. O que é que vês? O que é que vês? Posso ver as fotografias? Claro. Então, eu trouxe-te pequenina, porque eu acho que as pessoas perguntam, mas como é que ultrapassaste esse medo? Eu acho que quando nos trazem uma bolinha de pelo, muitas vezes o nosso instinto maternal, que é o que tu dizes, quando nos trazem uma bolinha de pelo, é difícil nós termos os nossos... Normalmente, quando eu penso em cães, ou pensava em cães, era aquele animal grande, os dentes, medo de me morder, e... Não, mas quando vês uma bolinha de pelo, é mais fácil tu desconstruires essa imagem do teu medo e vês que na verdade só está ali um bebê. E por isso trouxe a imagem delas mais pequeninas, porque é um bom início trazerem-nos um bebê e perceber que aquilo que nós damos, o amor que nós pomos, fica. E que muitas vezes, quando os animais são agressivos, têm uma razão para tal. E que muitas vezes vem de outras coisas, ou traumas, ou pelos donos, ou pela educação, ou porque não gastam energia. Mas quando nós damos tudo nós, e eu fiz isso com a Kali, quando a Kali veio na Colômbia e ainda não tinha filhos, o meu instinto maternal entrou a mil e eu até eu cuidava dela como se fosse um bebê. Ou seja, é desconstruir os medos, eles não nos fazem mal. Pelo contrário, vêm trazer muita coisa, quer dizer, isto pode-se falar aqui 1 hora dos animais, porque de facto são mágicos e têm imenso poder. E a Juju, quando não falava praticamente e estava muito fechada no mundo dela, agarrava o seu biberon e era na Kali, e a Kali não se mexia. E muitas vezes o contacto, o olhar, a presença, e é uma linguagem que só elas... Como os cavalos também, vocês têm isso? Os cavalos também têm... A Juju começou com os cavalos, tinha 2 anos e meio. Porque é mesmo já prescrito para algumas... Supostamente sim, acho que é o que dizem de todos os crimes, mas não é só para autismo, ou seja, para várias coisas. Depressões também, para muitas coisas. Têm uma sensibilidade incrível, e só o facto delas estar em cima de um cavalo, e as pessoas têm aquela educação no mundo dos cavalos, quando estão a andar, dizem bom dia. Isso foi todo um trabalho. Passar, bom dia, e a Juju no seu cavalo teve que comunicar. Aos poucos, demorou, se calhar hoje chega aqui e não te diz bom dia, mas ali, bom dia, a brincar, e todo o caminho, durante a hora que andava a cantar, é todo um movimento no cavalo, fazer a volta ao mundo, são certas técnicas, e depois eles são muito inteligentes, os cavalos sentem, e há ali toda uma linguagem que não se vê, e eu acho que é incrível. Incrível. Mas a verdade, houve uma grande evolução também. Foi tudo. Acabou tudo, esse teu mundo. Sim, e depois os cavalos também entraram na minha vida, porque eu achei, espera lá, então a minha filha vai andar a cavalo e eu não, porque tenho medo de um cavalo, porque eu tinha medo de todos os animais. Não, vais aprender. E foi assim, pai, quando a primeira vez que eu cavalguei, tipo, as lágrimas correram, uma sensação de uau. Porque há pessoas cheias de medos e não os combatem. Sim. E os medos tendem sempre a piorar sempre e a crescer. Sempre a piorar, e estão sempre presentes. Sempre. Portanto, a mim era o mesmo... tu foste sempre desafiando os teus medos. Ou seja, eu não gosto de andar de avião. Sim. Eu tenho mesmo... Sim, eu também não gosto. Mas, muito aflita. Mas quer dizer... Mas se trabalhasses isso também irias também conseguir. iria. Mas não tenho... Ou seja, eu não me ponho numa montanha russa. Eu não me vou atirar do avião, acho que disse isso. Há certas coisas que não vou ganhar nada com isso. Não deixo de ir... Se eu deixasse de viajar, aí acho que teria que
iria fazer qualquer coisa para combater isso. Agora, porque não há vou. quem deixe mesmo de viajar. Exatamente. Eu não vou com tirar medo. do avião, eu não gosto, não me sinto Claro. bem, não me sinto confortável. Também Então odeio. não vou me meter nessa situação. Agora, tudo aquilo que me limita, eu aí vou tentar. E sim, é mesmo bom. E quando essa sensação de cavalgar e pensar, uau, que liberdade tão boa. É quase tudo aquilo que eu nunca pude fazer, o ski, o snowboard, a sensação de é tão bom. Tão bom. E de leveza. Acho que conseguiste mesmo, Sim. a sério, uma coisa tão bonita, podia ser tão mau agora, não é? E de repente tu tens um mundo tão bonito e consegues tipo inspirar, para além de tu teres resolvido tantas coisas, E durante muito tempo eu não percebia essa palavra mulher inspiração, acho que é isso que mais me chamam. Eu não percebia, porque eu no meu mundo nada muda, eu estou dentro de casa, tive muito tempo sem sair de casa, aparecia sempre de pijama, sempre de cabelo por lavar, eu não tinha muito tempo mas para mesmo nada. assim até disso já... Era eu acho que era a leveza com que eu fazia as coisas, as pessoas viam-me a cozinhar com um bebê ao colo, a Juju no outro. Depois não tinhas ajudas, não é? Porque a Juju também não gostava que muita gente estivesse lá em casa. Sim, é muita coisa, mas é como eu digo, depois há todo um mundo por trás, isto não é fácil, nunca foi fácil. Claro. Isto com a Juju foi uma batalha enorme, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isto, porque senão as pessoas com filhos com algumas dificuldades vão achar, mas espera, não, é mesmo difícil. A Juju sempre foi saco de boxe, era comigo que ela era agressiva, era comigo, eu nunca tive um carinho, a Juju durante muito tempo não me beijou, ou seja, não é uma criança afetiva, as pessoas, mas ela é tão meiga. Agora começa. Quando quer, agora, quando está doente. Então ontem que ela não estava bem, foi o que eu fiz, desliguei-me das redes e passámos o dia todo nos miminhos, porque não é muito comum. Ou seja, foi mesmo... Deve ser tão bom chegares agora a esse ponto em que vês essa evolução toda. É enorme. Quase que eu tenho mais problemas em casa hoje com a Pi. Que é a segunda, que é a segunda, que foi com as birras e não sei o quê, do com a Juju, porque a Juju é uma adulta. A Juju, na verdade, é uma pequena adulta que emocionalmente temos que trabalhar muito ainda, mas sim, ela é uma grande companhia e é um orgulho enorme. E também é normal a Pia agora se calhar também querer resgatar um bocadinho de atenção. Tive muita sorte porque a Pi tem uma personalidade muito forte. Também é muito adulta para a idade, talvez por tudo aquilo que viveu. Não parece ter agora 3 anos mesmo. Aliás, na escolinha chamaram-me logo na primeira semana, eu até me assustei, temos que falar consigo. Eu, o que é que se passa? Foi? Ela é muito adulta, ou seja, ganhou aqui uma bagagem, portanto elas são perfeitas uma para a outra, são perfeitas. Eu acho que nem é só isso, eu acho que o amor que está... É impossível o amor errar, sabes? E então o amor que tu pões ali e o amor que tu lhes transmites, portanto está tudo certo. Sim, está tudo certo. Sim, está tudo acho certo. Mesmo. Olha, foi tão bonito, a sério. Obrigada. Adorei mesmo e obrigada por me contares tantas coisas. Obrigada. A sério, foi lindo. Obrigada. Consegui não chorar. Eu também não chorei. Ficar aqui contida e acho que falámos quase tudo. Quase tudo, sim. Quase tudo. Ainda falta aí, mas fica para o teu segundo livro. Vamos ver. Obrigada. Obrigada. Quem te quiser seguir, como é que pode fazer? Minimar-se. Já é aberto ao público? Já não fechas durante a noite? Não, mas controlo na mesma, tenho sempre muito cuidado. Controlas quem te segue? Toda a gente. E confesso que os homens que me perdoem, mas eu... Continuam com muito poucos? Quase nenhum. Bloqueio. Acho que normalmente quando vêm por bem, deixam-me uma mensagem e eu sinto, ok, estão aqui por bem, não estão a olhar para mim de outra maneira. E eu tento sempre de alguma forma, eu sei que parece surreal proteger numa rede social, mas estou muito atenta, estou sempre em cima a ver quem me está a ver a mim, às minhas então, filhas. meninas, mulheres, idosas... Sim, senhores também, mas que venham por bem, que vejam muitas vezes aquilo que eu mostro também, porque com são outros pais olhos. e Sim, com outros filhos, olhos. Eu estou sempre a tentar passar algo. Não estou ali de fato de banho por estar de fato de banho. Eu quando andava sempre de fato de banho era mesmo porque estava sempre em casa, então era a forma como eu me apresentava, porque e sem dançavas câmaras, e devias ter calor? Assim. Eu estava assim, eu estava sempre assim, não me ia mudar só para... E tudo o que eu mostrei foi sempre real, nunca me vestia ou maquilhei, a não ser nas minhas produções, que às vezes faço aqueles cenários todos incríveis. Sim, faço aquelas coisas todas, isso é uma coisa pensada, de resto pareço, eu não gosto que me olhem com coisas menos bonitas, eu gosto que a minha página seja uma página sempre ou com uma mensagem ou de amor
Então quem vier por bem, como é que te pode seguir? Minimar-se. É só o Instagram, não é? Não é sequer blog, não tens nada, blog, nada. não tens nada. Porque nunca foi feito com... Ou seja, Pois, eu só queria postar... eu tenho uma caixa de cartas que me escreviam durante estes anos todos que eu estive fora e de diários sempre. Isto é o meu diário. Todos os dias eu tenho um diário. E eu sei que faz sentido, porque ainda hoje as minhas filhas muitas vezes me pedem para ir aos destaques. Elas gostam imenso. Traz-lhes imensa serenidade ver as nossas filmagens desde sempre. Então a Pi adora ver quando ainda mamava. Há muita coisa que as imagens ficam e elas também, eu acho que já lhes passei isso. Eu gostava que um dia mais tarde, ou quando eu já não cá estiver, que elas voltem e que todos os dias está ali. Não, eu faço isto por nós, não é nunca com o intuito de... Tão giro. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Quem quiser seguir a Minimar já sabe, Instagram. Quem estiver a ver-nos pelo YouTube tem sininho para ativar as notificações. Também podem seguir no YouTube. Sabes fazer isso? Não. Não? Pronto. Depois explico-te. Ou então no meu Instagram, Rita Ferro Alvim, ou passar pelo meu blog também. Às vezes não está assim tão atualizado, mas prometo que vou. Com tanta coisa? Com tanta coisa nem sempre é possível, mas vou voltar lá. Também quem quiser subscrever a newsletter, depois basta ir ao meu Instagram, que vai ter notícias em breve. Só privadas, só quem subscrever a newsletter. Surpresas. E pronto, olhem, inspirem-se na Márcia neste percurso todo dela incrível. Acho que também isso aconteceu quando aprendeste a respirar fundo e a entregar, e é isso que eu às vezes digo às pessoas. Parem um bocadinho. Sim, eu nunca tive noção daquilo que se calhar poderia dar. Foi mesmo, temos que parar para... Respirar fundo é muito importante, dar tempo a nós próprias, por isso não se esqueçam de respirar fundo. Até ao próximo episódio, deem mais sugestões, temas, pessoas que queiram ver aqui também, contem histórias tão bonitas como a da Márcia. Um beijinho. E até ao próximo episódio.